Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim e espero que esse episódio te faça uma boa companhia. A minha convidada de hoje é ela que sempre deixa o celular no modo avião. Então, se você precisar falar com ela urgente, pode ser que você não consiga. Ela que é torcedora do Coxa Curitiba, do Curitiba, ela que pratica CrossFit e ama assistir vídeos sobre fisiculturismo. Ela que adora ver as rotinas dos campeões. É ela que é treinadora das Leoas da Serra, é um exemplo de pessoa e um exemplo de profissional. Vem pra cá, Bebel! E aí, como é que tá? Oi, que prazer, Tudo viu, bem? Jenny? Tudo bem, tudo certo. Um Que prazer é prazer, viu? meu. Estou muito feliz de você estar aqui no vestiário com a gente. Estou doida para você contar a sua história, contar como começou tudo. Primeiramente, parabéns pela conquista do JASC, muito merecido. É fruto de muito trabalho, né, Bebel? Sim, é uma honra para mim estar aqui. Eu sei que é um projeto que está se iniciando por agora, mas eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos ainda. Você já trouxe pessoas aqui muito importantes para o futsal feminino do Brasil e do mundo. Você já fez um react, né, da nossa Uhum. primeira final ali. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrada também por você ter me feito esse convite. E eu espero muito agregar na vida das pessoas que vão estar assistindo. E também contar um pouquinho da minha história, né? Que as pessoas saibam também atualmente como que é a Bebel, né? A Isabelle, como que foi há algum Uhum. tempo atrás. E eu espero que seja incrível, tá? Ah, com certeza vai ser, mano. A gente está muito feliz de ter você aqui no vestiário e que eu tenho certeza que você vai agregar muito para quem está assistindo. Então, quem está assistindo já deixa o like aí, né, Bebel? Isso, Curte, manda aí no grupo certeza. das atletas, no time de vocês. E bora, Bebel, como que foi, cara, essa paixão pelo futsal? Conta um pouquinho da sua história. Como que Vou iniciou contar. tudo? Então, eu tenho 26 anos de idade, né? Acabei de completar a minha idade em outubro. E eu comecei jogando futsal na minha infância já, quando eu tinha 9 anos, na escola mesmo, sabe? E foi ali que Uhum. eu iniciei com a modalidade. E eu sempre gostei bastante de participar sempre das aulas de educação física, eu jogava com os meninos, eu gostava muito disso. E quando eu tinha 12 anos de idade, era julho de 2011, e exatamente 26 de julho, eu tive o meu primeiro treino lá no Cancún, em Curitiba, e era na escolinha do Coxa, da minha equipe do coração, meu time do coração. E eu tava muito nervosa, tava muito ansiosa. Era um convite, assim, pra gente jogar a Taça Paraná sub, sub-13, sub-13, no ano de 2011. Então, a gente ia participar de uma competição federada. E foi lá onde eu Uhum. conheci, por exemplo, jogadoras de Maiara, que está hoje aqui no Leões da Serra. Foi lá onde eu conheci a Isabela Benato, que hoje já teve uma história muito grande no futsal. Hoje ela não está mais participando profissionalmente. Uhum. E foi lá onde eu conheci também uma treinadora que me marcou, que foi a Vitória, meu primeiro treinador, que foi o Sandro. E aí, nesse ano de 2011, eu participei dessa competição e a gente foi campeãs da Taça Paraná Sub-13. E A aquilo ali para primeira mim vez. pela primeira vez. Aquilo ali para mim foi incrível, né? Eu me federei ali pelo clube, meu primeiro clube federado. E no ano de 2012 a gente se aventurou também, não só no futsal, mas no futebol de campo. E a gente jogou a Copa Coca-Cola. Essa competição eu não sei se ela existe mais, mas é uma Uhum. competição de campo. E foi a minha primeira vez que eu andei de avião, foi a primeira vez que eu fui para outro estado. A gente conheceu São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente foi campeãs dessa competição. Então, assim, foi muito bom, foi Da muito hora. incrível. Foi no campo, né? E aí, em 2013, Isso jogando campo. jogando no campo. Mas também em Uhum. 2012, ali, a gente também participava dos campeonatos de futsal. E 2013 era o sub-15. Era o sub-15, eu me recordo. E aí, ali já era um nível que eu considerava alto, sabe? Então, por exemplo, a Uhum. gente estava na, nas competições e eu, naquele momento, Jenny, eu já não tinha, assim, tanta jogabilidade. Eu já não tinha, eu era muito esforçada, eu sempre fui muito esforçada, muito determinada para jogar.
E eu me recordo que nesse ano de 2013 eu fiquei na equipe B, sabe? Então a Uhum. Maiara, a Isa Benato, algumas outras jogadoras assim que tinham mais destaque, elas estavam na equipe A. E eu estava na equipe B. Então 2013 e 2014 eu joguei nessa equipe B lá em Curitiba, mas eu era a camisa 10 da equipe. Então assim, Uhum. eu me destacava naquela equipe, sabe? Eu Aham. lembro, assim, é um motivo de muito orgulho, assim, para mim, porque eu me recordo, a gente foi participar dessa Taça Paraná, que é o Campeonato Paranaense mesmo, né? E Uhum. veja bem, eu acho muito, muito incrível isso, porque, diga-se de passagem, as competições de base, ela literalmente forma o atleta. Então, no Paraná, isso para mim é nota 10. A gente tinha sub-13, sub-15, sub-17. Então, foi muito incrível. Então, nessa categoria sub-15, eu lembro que eu fiquei em quarto lugar com essa equipe B. A equipe do Coxa Uhum. foi campeã. E, e no ano de 2015, eu estava no meu terceirão, né? Então, era meu último ano Aham. de. Ah, também uma coisa muito legal que eu quero falar sobre a minha história é que eu estudava em colégio público. E quando eu fui para o Coxa, em 2012, eu já comecei a estudar no colégio particular em Curitiba, através do esporte. E aquilo para mim, para minha família, foi muito incrível, né? E eu tentei aproveitar ao É uma máximo aquilo. conquista, né? Uma conquista, com certeza. E em 2015 era o terceirão, né? E a gente jogou. Aí em 2015 eu já estava na equipe A, tá? Já tinha subido Ah, o nível. boa. Então a gente tinha a equipe ali, a Duda Suchek no gol, que ela começou, tinha a Maiara, tinha a Isa Benato, tinha a Nadine, tinha a Luana Grábias, tinha eu. Era uma equipe que foi participar da Taça Paraná Sub-17, a gente ganhou. A gente participou do campeonato lá de Curitiba, a gente ganhou. A gente participou. A gente, de verdade, a gente participou de 10 competições, a gente ganhou 9. E a competição que a gente não conseguiu vencer foi o Brasileiro Escolar, que era o nosso sonho. A gente iniciou Ai, esse. Eu acho que você já sabe dessa história, né? Mas eu aham. acho bacana contar, porque a gente iniciou o ano com 5 atletas. E a Duda Suchek, ela foi para o gol, porque foi ali que ela iniciou. Porque ela sabia que nenhuma de nós 4 tinha, talvez, essa questão de jogar no gol. Possibilidade de ir no gol, né? Isso. E ela foi, e a gente foi para Londrina jogar o Brasileiro Escolar, sub-17. A gente foi muito bem no primeiro momento ali, e a gente acabou perdendo para uma equipe que a gente tinha certeza que a gente venceria. E ali já é um grande ensinamento e aprendizado que eu me recordo até hoje, que a gente precisa sempre entrar na competição, no jogo ou no treinamento e dar o melhor, independente de quem está ali do outro lado, porque a gente nunca sabe o tanto que aquela equipe trabalha, né? E naquele Uhum. ano, 2015, foi uma grande lição. A gente acabou não conseguindo ser vitoriosos nessa competição. E aí o ano se acabou, sabe? A gente voltou para Curitiba e tudo mais. E como seria nosso 2016? A gente pensava, porque acabou o terceirão. A equipe do Coxa não tinha sub-20 nem adulto. O sub-17 era a Ah, última. Então, e aí, focaram muito na base, né? isso mesmo, muito na base. E aí, nesse ano de 2016, foi meu primeiro ano de graduação. Eu entrei na Faculdade de Educação Física em Curitiba, através de vestibular, a gente não tinha bolsa lá. E eu joguei alguns Uhum. campeonatos pela equipe de Joinville, e joguei alguns campeonatos de futsal e de campo também. E eu me recordo que em um desses campeonatos, que eram os Joguinhos Abertos de Santa Catarina, por Uhum. Joinville, a gente se deparou com uma pessoa que era nossa companheira de equipe, que é a Luana Rodrigues, nessa competição. E ela estava no Leoas da Serra. Ela estava nessa competição, disputando por Lages. E ela olhou eu, a Isa Benato, a Maiara, e ela falou assim: vocês têm que ir para o Leoas. É muito bom, é muito legal. Vai ter uma peneira no final do ano, em dezembro. Aqui a gente tem dentista, médico, garrafinha. E começou a falar muita coisa, sabe? E aquilo para nós era incrível, porque a gente não tinha isso, né? A gente estava na base ainda. A gente Uhum. fez uma peneira, conseguimos passar nessa peneira. 5 jogadores de Curitiba conseguiu passar. Isso foi em E eu, 2016 ou 17, mano? final de 2016, inclusive quando vocês estavam jogando a Taça Brasil, né? Pelo Leoas, Uhum. foi quando teve. Eu lembro que até a Amanda, ela estava na peneira ali. É, e aí, assim, para você ter uma ideia, né? A gente
participava da base, mas a gente não tinha noção da grandeza do futsal feminino brasileiro. Naquele momento, vocês já Uhum, eram campeãs da Libertadores, vocês já eram campeãs do estado, vocês já eram campeãs nacionais, então era muito, muito grande, né, pra gente. E quando a gente foi fazer essa peneira e deu tudo certo, a gente passou, uma das coisas que me chamou muita atenção e que eu sou muito grata ao Leões da Serra, é que eu consegui fazer minha graduação totalmente gratuita, né? Então tava uhum. cursando um ano lá em Curitiba, eu tava amando a minha faculdade, era muito bom. Mas eu decidi vir para cá porque lá eu pagava e aqui eu ia ganhar. E ainda assim eu Uhum. consegui jogar bola. Então E querendo ou não, 2017, é muita grana, né, mana? Tipo, para muita. investir assim. Poxa, Eu tô te chamando imagina, de mana, né? Porque a gente se chama de mana, mas é isso mesmo, a galera aí é. não se preocupe, tá? É um apelido carinhoso. E assim, quando eu vim para cá em 2017, foi a primeira vez que eu saí de casa, tinha 18, recém feito 18 anos de idade, estava na minha graduação e não sabia o que, que eu ia encontrar, o que ia me deparar. E a gente veio morar em alojamento, né? Era tudo muito novo. Os pais ficam com aquela pressão de, meu Deus, será que vai dar certo? A gente fica com aquela situação, meu Deus, será que vai dar certo? E eu vou te dizer aqui, para todo mundo que tá assistindo a gente, deu certo por conta das pessoas que estavam aqui, sabe? As pessoas que eu Uhum. encontrei aqui, as pessoas que eu me deparei, as culturas diferentes que eu vi, o grupo que foi formado, era tudo muito grande, tudo muito novo. Então, a Bebel, que começou lá no Curitiba, no Sub-11, no Sub-13, jogando uma Taça Paraná, veio para cá para uma equipe que estava em ascensão, né? Então, a Uhum. gente tinha o objetivo de ganhar Sub-20. Você estava ainda na equipe Sub-20, que eu me A recordo. gente foi no mesmo ano para as Foi no Leoas, mesmo tipo, ano. ingressar mesmo no time foi no mesmo ano, em Foi, 2017 ali. A gente jogou exato. um torneio, a taça, né? Eu, a Diana e a Mandinha, mas a gente ia começar no time mesmo assim. Eu ia primeira, porque era sub-20, elas ainda estavam vendo o que, que ia fazer, né? Mas Sim, eu concordo com você, realmente o grupo era muito bom. A gente, muito. cara, as pessoas que a gente tinha do lado, era tudo muito bom ali, cara. Aquela, Tudo. eu lembro até hoje assim de vocês, assim, a gente na mesa, o nosso primeiro encontro, você lembra? Tipo naquela Lembro. mesa ali, todo mundo junto, assim, Nossa. todo mundo criança, adolescente, né? Sim. Tipo, cara, Novidade, e né? Tudo muito novidade para novo. todo mundo. Eu já tinha Sim, saído de casa, já tinha um pouco de experiência, assim, mas quando a gente muda para uma outra cidade, é tudo muito novo tudo. de novo, né? Então, tem inúmeros fatores, né? Medo, ansiedade, meu, o que que a Tudo. gente vai encontrar nesse time novo, as pessoas. E foi realmente, a Foi. diferença foi ter essas pessoas ao lado, né? E Totalmente, continuando. porque assim, como você mesmo disse, né, a gente era muito jovem ainda. Uhum, As jogadoras que eram mais velhas provavelmente tinham ali em torno de 26 a 28 anos, né? uhum, Então, querendo ou não, a gente naquele. Você é um ano mais velha do que eu, né? Então a gente sim. ainda assim estava vivendo coisas muito novas e você já tinha uma cultura ali no Barateiro, você já tinha vivido campeonatos. Aí nós que chegamos naquele momento ali foi um fator de se deparar. Imagina se a gente se depara com um grupo de pessoas onde tinha vaidade ou que não queria fazer aproximação e foi o contrário, ao meu ver, sabe? E tinha Uhum. muita gente, né, Jenny? Você lembra? A gente Era muita morava numa menina. casa com, sei lá, eu não sei nem quantas Umas pessoas eram. 25, Umas 30, 25. meu, Era que era aquela todas as casa. categorias. E era aquele casão na esquina, assim, né? Era. Eu lembro que eu dividia Nossa, quarto com quem? Eu, Amanda, Diana e a Inara. acho que é. Chegou depois, né? E vocês eram todas as de Curitiba num Aí quarto só, seis. né? As Seis seis. jogadoras. Seis jogadoras. Oh, E mas aí, da hora que você foi com as meninas também, né, Bebel? total. Exato. É isso também, sabe? Com certeza, assim, se eu tivesse que me aventurar. E aí, pensa comigo, tá? Teoricamente, eu saí do certo, porque eu tava na minha graduação. Então, assim, eu Uhum. saí do certo, eu gostava daquilo. E eu já estava inserida naquilo. E lá em Curitiba, eu já ia começar a fazer trabalhos de base, de estágio, no Coxa. Então, eu estava ingressando para a área profissional já.
a fase de atleta ela já estava ficando de lado. Então, com certeza, se eu fosse sozinha, sem nas escuras, eu provavelmente não teria essa coragem, sabe? Porém, Eu acho 2017 que foi um. sim. Eu acho que você teria coragem. Tu acha? Eu acho que sim. Você Ah, iria então. pensar muito, mas eu acho que você teria sim coragem, porque para mim Sim. você é muito corajosa. Você, cara, a gente vai chegar nesse papo ainda, mas É, não é fácil você assumir um é. time. Não, isso é verdade. Mas pode continuar, mano. E naquele tempo ali, Jenny, por exemplo, quando eu fui, eu tinha alguns planos, né? Eu queria fazer minha carteira de motorista, então eu tava naquela aquela coisa assim, sabe quando aquela cultura de você sair do terceirão, entrar na faculdade, fazer a carteira de motorista, comprar um carro, ter uma vida de sucesso, e tudo mudou quando eu vim para Lages, entendeu? Porque querendo ou não, eu precisava deixar essa vida paralela de profissional e de crescimento para conseguir uma vida no esporte ainda, porque era o que eu queria. Então, Uhum. inclusive, eu fui essa semana, eu fui ali na Uniplac, na universidade onde eu me formei, e uma das perguntas eram, por que educação física, sabe? Por que que eu escolhi a educação física? Então, assim, eu queria ter uma vida na educação física. E só que eu precisei me deparar com desafios, que foi a questão de conciliar a vida acadêmica com a vida de atleta. Você sabe muito E é bem do que eu tô muito falando. difícil, Exatamente. Então, principalmente no último ano ali, né? Que você tem que fazer muito. TCC, que você tem que ir para os estágios, Sim, conciliar muito. treino. Pô, muitas vezes já teve que treinar, sei lá, 6 horas da manhã lá no box porque você tinha estágio, ou eu tinha que um estágio, tinha que ficar nessa, né? De 6 horas Uhum, da manhã, treino 8 horas da noite, 10 horas, porque o totalmente. treino era a nossa prioridade. A faculdade Exatamente. também, claro, mas a gente estava ali pelo nosso trabalho, que era jogar, né? Exatamente. Então, e aí no ano de 2017, assim continuando, né, pra gente pegar essa linha do tempo, participei de algumas competições, só que eu falo assim para as pessoas que me perguntam, Bebel, por que que você saiu da fase do atleta e foi para a comissão técnica? O que que aconteceu? Sabe, muitas pessoas me perguntam isso, né? Porque querendo ou não, a minha, inclusive, eu vou ter que abrir isso aqui. Eu Vai, escutei, Bebel, solta, eu, vai ficar só do vestiário, eu não vai para muito escutei, lugar, não. não, isso aqui é muito interessante. Eu vi o vestiário live com o Mauro Sandri, do 8B e do Careca. E eu vi o que o Mauro Sandri falou e eu acho que ele e eu temos uma coisa muito parecida. Porque ele falou assim que o Ferretti chegou nele e disse: Vem cá, olha esses jogadores. Você acha que você vai conseguir jogar nesse grupo de jogadores? E os jogadores eram muito bons quando ele tinha 18 anos e ele estava no Jaraguá. E naquele momento, ele já estava na faculdade, né? E aí Uhum. o treinador chegou nele e falou. E ele disse: Não. E ele falou: Então, por que que você não vem para a comissão técnica? Óbvio, ninguém chegou em mim, Jenny, e me falou isso naquele momento. Porém, quando eu cheguei no Leões da Serra, eu simplesmente cheguei com as melhores ao lado. Pô, era uma equipe aqui que era multicampeã no quesito carreira de atleta. Então, por exemplo, a Diana, a Amanda Souza, a Grace, a Luísa que estava aqui, a Gia que estava no auge. Tinha jogadores que Uhum. estavam chegando, você que veio do Barateiro multicampeã, a Thaís que chegou também nesse ano. Aí tinha as goleiras que eram muito boas. Aí tinha jogadores do sub-20, por exemplo, a Maiara, que tem um talento absurdo, que estava ali comigo, então já ia subir pro adulto. E aí, assim, era uma coisa de louco, porque era muita gente e eu tinha que me desempenhar muito para eu conseguir ter minutagem. E aí, Jenny, Uhum. no meu treino das leoas, você sabe dessa história, eu acho, mas eu vou ter que abrir que é muito engraçado isso aqui. A gente tava no sub-20, né? Porque daí tinha a categoria sub-20, sub-18. Uhum. E aí a Rafa, que era a treinadora do ano aqui, tinha a categoria do adulto já. Então não era o mesmo treino, né? Vocês do adulto, do 20 ali, jogadores que eram do 20. Ela recrutava algumas do 20 para já jogar no adulto, certo? E aí, digamos que tinham 6 ou 7 jogadores do adulto. Então, quem que ela recrutava, né, Jenny? Você, a Gi, a Luísa, que eram jogadores mais consolidadas. E aí,
Um dia ela chegou pra mim, assim, depois do nosso treino do sub-18 e 20, ela falou, Bebel, como é que você tá? Tá cansada? Quero te chamar pro treino do adulto. Eu tava cansada, óbvio, mas eu falei, tô bem? Quero ir pro treino. Uhum. Imagina, era meu Era a sua sonho, né? oportunidade, né, Minha Bebel? oportunidade. E aí ela falou, então Aham. beleza, então pode ficar pronta aí que você vai pro treino do adulto. E eu comecei no treino do adulto. E vai, tá, beleza, não sei o quê. Começa o jogo. Aí a Diana, né, com esse chute dela bem levinho que é, me deu um chute, e esse chute da Diana pegou bem no meu nariz. Cara, eu tive que sair do treino, porque a minha oportunidade, ela foi brecada pelo bico da Diana no meu nariz. A Diana com certeza vai estar escutando isso aqui, e ela vai dar risada, e ela vai lembrar Ai, disso. ai. E Pô, eu não Diana, tu consegui. acabou com o sonho da Bebel. A minha oportunidade, naquele momento de desempenhar na equipe adulta, ela foi parada pelo chute da Diana no meu nariz. Então, assim, aí, Jenny, eu não conseguia, então, resumindo, né? Naquele ano de 2017 foi uma questão de entendimento da tática do futsal, porque eu não tinha isso 100% ativo, né? A questão do treino, a periodização, assim, era totalmente diferente do que era no Curitiba. E, enfim, no ano de 2018, o Leoz quis continuar comigo. E no ano de 2018, eu já comecei a dar aula nas escolinhas. 2017 também, mas 2018 eu fui me ingressando ainda mais nas escolinhas ali da equipe, né, no Escola de Leoz. Uhum. E veio um novo treinador, né? Chegou esquerda, a Rafa também continuou ali, depois acabou saindo. E esse ano de 2018 foi o ano que treinador novo, algumas jogadoras novas também, algumas jogadoras que ficaram. Eu estava no meu último ano do sub-20, em 2018, então eu me recordo que nesse ano aí o meu foco era o sub-20, o que eu tinha no adulto era uma coisa além, né, a mais, mas o meu Uhum. foco era o sub-20. E eu me recordo que eu fui capitã do sub-20, a Luísa ela não conseguiu jogar nesse ano devido à lesão dela, e a esquerda me escolheu como capitã do sub-20. Isso é um motivo de orgulho para mim também, porque, poxa, você ser capitã, né, do sub-20, isso daí é uma Alguma representatividade, né, coisa Jenny? você tem, né, Bebel? É, alguma coisa eu tava ali, né, Jenny? Eu tava ali. Aham. Poderia, sei lá, não Claro. jogar tanto, mas eu tava ali. Você representava muito para o clube, para o time, Exatamente, para a para todo equipe, mundo. né? E aí no ano de 2018 foi bacana, assim, porque eu consegui ter uma evolução nas escolinhas, consegui ter uma evolução no quesito atleta, consegui Uhum. participar das conquistas do clube, que foi a Libertadores. Eu não joguei, mas eu tava ali torcendo pra caramba, participei dos momentos da Supercopa, fui pra Chapecó. Então, assim, foi um ano bem bacana, sabe? E Uhum. 2019, meu primeiro ano de adulto, né? E ainda o clube quis permanecer comigo, e eu tava no meu terceiro ano de graduação. E aí, assim, bem que tu falou, alguma coisa eu tinha, né, Jenny? Eu tentava dar o meu melhor sempre, de alguma forma. E nesse meio tempo, eu me recordo que a minha questão de crescimento, ela também foi ela teve uma evolução devido às pessoas que estavam ao meu redor. Então eu tinha muito contato com a Uhum. Tiga, que tinha uma história incrível dentro do futsal já, né, do futebol também. Eu tinha contato com vocês ali, você, a Diana, a Amanda, que me ensinavam pra caramba. A gente tinha essa questão de amizade, né, que já estava bem Uhum. consolidada. Então era motivo de muita alegria, era um grupo muito bom. E eu fui me destacando nessas escolinhas em 2019. Eu lembro que eu assumi um polo em 2019 já. Eu já tinha meu carro Uhum. nesse ano também, então ficou mais fácil, né? A equipe também, o Leoso da Serra em si, confiou em mim, confiou na Maiara também, na Thaís, nós três, a gente já tinha um polo de escolinha. E 2019 foi o ano que o clube venceu praticamente tudo, né, Jenny, no primeiro semestre. Foi tudo. Você A gente lembra, ganhou tudo, então? tudo. E eu tava ali, eu não jogava tanto, mas eu era escalada, né? Eu tava Se ali, sentia parte do grupo, né, Bebel? exatamente. Então, Vou beber assim, uma aguinha também. bebe, eu tô no meu café aqui. E então, assim, Jenny, 2019 foi um ano ali também onde tinha, nas escolinhas eu acabei me destacando, e na questão do clube de vencer, pô, venceu o Mundial, venceu a primeira Taça Brasil, Campeonato Catarinense, etc. Então foi bem bacana. Só que no final do ano de 2019, no meio do ano, na verdade, sabe?
Aham. aquela questão atleta, ela já não estava assim, a minha motivação para ser atleta, ela já não estava tão grande, por uma série de fatores. E aí eu decidi focar muito na minha graduação, sabe? Uhum. Eu falei, Eu poxa, acho eu isso vou. muito massa de você, Bebel. Você tem muito claro o que Sim. você quer e você, tipo assim, é autoconhecimento, óbvio, Aham. mas eu acho que você se escuta muito, você se sente muito, tipo assim, você é muito Sim, intuitiva. Cara, eu tô sentindo que isso aqui, talvez eu tenho que focar mais aqui. Você vai mais para aquilo. Eu isso. tenho que fazer melhor isso aqui. Cara, você se dedica demais nisso. Eu acho isso tão lindo. Tipo, muito Aham. massa de você se escutar. Porque às vezes a gente quer tanto bater numa tecla, né? Tipo assim, cara, mas meu sonho é ser atleta, por que que eu vou ir para esse outro caminho? Mas eu acho que é isso, a gente se Ótimo. entender, a gente ter clareza dos nossos objetivos, né? Eu acho que isso você já tava tendo isso na tua carreira, né? Com certeza. E meio do ano, eu eu me deparei com isso, né, então, assim, eu estava no meu terceiro ano da graduação, e eu falei: "Poxa, eu vou focar aqui então". Eu não faltava aula, Jenny, eu dava um jeito de ir, sabe. Eu Eu lembro. queria eu queria muito, assim, sempre gabaritar as provas. Tu vai lembrar da matéria da natação que eu tinha dificuldade, que eu reprovei? Mano, conta aí, Bebel. A Bebel chorava, gente, porque ela não Ai, conseguia cara. fazer a natação. Ai, Bebel. Exatamente. Então, assim, ó, era uma coisa. E eu passei em 2019, né? 2018 foi quando eu reprovei na natação, e 2019 foi quando eu passei. Então, aquilo ali também era um foco para mim. Poxa, eu ficava assim, cara, eu tenho que fazer aula extra de natação, porque eu tenho que passar nessa matéria, não é possível. Eu ficava pensando assim, que coisa louca, sabe? Não é possível que isso aqui tá Uhum. acontecendo comigo, mas estava. E eu me dediquei pra caramba e passei, obviamente, né? Consegui essa nota, eu acho que eu passei literalmente com a nota certa, que era 7. Era 7, Aham. né, Jenny? Ou 6, não Sim, recordo agora. era 7. Acho que era 7, né? Enfim. E no ano de 2019, ali final do ano, eu me recordo que a direção do clube me fez uma proposta. Falaram assim pra mim, Bebel, 2020 é teu último ano de graduação, né? E a gente quer que você seja coordenadora das escolinhas. Então você vai entrar no projeto das escolinhas, né? Mas assim, você que vai comandar tudo e tal. Eles não davam tantos detalhes assim. E aquilo ficou na minha cabeça. Uhum. E eu saí de Lages, fui para minha casa em Curitiba e cheguei para minha mãe, para meu pai e falei aquilo, né? E eu ficava na minha cabeça e aquele sentimento dividido, Jenny, que é que eu quero falar para as pessoas. É bem o que tu disse. Em algum momento a tua motivação ela vai estar pendendo para um lado. A tua questão de Uhum. querer aquilo vai estar pendendo para um lado. E naquele caso, eu ainda tinha uma questão atleta. Poxa, eu tinha Uhum. 22 anos. 22 anos. Muito 22 nova. anos. Exato. 21, Jenny, eu acho. Agora, 21 ou 22. E aí eu pensei assim, poxa, meu, será que eu faço isso? Era no escuro, né, Jenny? Imagina, Aham. coordenação. Poxa, o que que você pensa dessa palavra? Tu vai pesquisar, o que que é coordenar? Obviamente, tu vai ter que dar um passo maior, vai ter pessoas envolvidas, tu vai ter que tomar decisões difíceis e etc. E aí eu lembro que eu perguntei para algumas pessoas, sei lá, digamos que eu perguntei para 6 pessoas. Das 6 pessoas deu empate. 6 pessoas, 3 pessoas falaram: continua sendo atleta, tu é muito nova. Pode ser. Aí o que que entra? Poxa, tu não joga aqui, mas tu pode jogar com aquela pessoa. Tu não joga nesse clube, mas tu pode jogar no clube daquele treinador. Esse treinador tu não Uhum. entra tanto, mas naquele treinador tu pode entrar. Aí outras pessoas falavam: Bebel, tu tem muito jeito para isso. Vai, acredita, você vai conseguir. Ou então, assim, tua vida de atleta, assim, se tu tivesse que despontar, tu já tinha despontado. E eu tinha 22 anos, olha o que Muitas eu escutei. opiniões, né, Bebel? Muitas opiniões. Aí a minha mãe falou assim: eu acho que você tem que seguir seu coração. E meu coração Mães, tava. as mães sempre sabem, né? Sempre sabem. E meu coração naquele momento, Jenny, sabe assim, ó, de um lado tava assim: arrisca, faz isso. Você sofreu muito sendo atleta. Quantas vezes você ficou triste porque tu não jogava? E o outro lado Bebel, eu falava lembro assim, até hoje. O tu tanto que lembra? você se cobrava, cara. O tanto que você falava É, assim, mas, cara, o que que eu tô que eu tenho fazendo que fazer? O tudo. Eu tô que eu dando tenho? tudo de Exato, mim. O que que eu exatamente. preciso mais?
Tipo assim, É, eu lembro que teve uma época que você chegou num nível de exaustão, assim, ó, que, cara, você foi. tava tão. Eu acho que a maioria dos atletas passa por isso, mas você tava tão sensível de um jeito assim que, cara, tudo que Uhum. falavam contigo você já tava, tipo, reativo, assim, sabe? Você já tava, meu, tô de saco cheio disso aqui. Isso, Eu não exatamente. aguento mais as pessoas não serem sinceras comigo, eu não aguento Uhum. mais, tipo, dar o meu melhor e não ser reconhecida, eu não aguento mais. Isso. Cara, E foda. aí, Você Jenny, teve olha muita só, resiliência. muita. E pensa comigo, tá, Jenny? Eu tinha motivos também, por exemplo, para pensar assim, poxa, vou voltar para casa, vou ir para Curitiba mesmo. Só que Aham. eu pensava na faculdade. Eu falava, não vou. Eu quero continuar, eu quero finalizar minha graduação aqui. Eu vou passar por isso dia após dia. E eu sempre fui muito, eu tive muito, sempre, eu até hoje assim, eu tenho muita fé, sabe? Deus sempre Uhum. tá junto comigo, me guiando, me fortalecendo e foi muito difícil assim, mas eu me recordo que eu tomei uma decisão nas férias e eu falei assim, era o que eu precisava ouvir. Eu vou parar de jogar futsal e eu vou para essa coordenação das escolinhas. Então decidi. E aí na minha cabeça, sabe o que que vem na minha cabeça? Eu pensava assim, Hum. cara, eu vou ficar muito triste quando ver as meninas indo para as viagens, eu vou ficar. Era a única coisa que vinha na minha cabeça. Pensa bem, eu não ficava pensando, Jenny, eu não ficava pensando em eu jogar ou não. A minha cabeça era, por exemplo, assim, bem que tu falou do autoconhecimento. Na minha cabeça, eu não estava pensando mais na bola. Eu estava pensando no Você estava coletivo, nos no grupo. momentos, no grupo, Exato. das Então, assim, pessoas. por isso que eu acho que foi a melhor decisão da minha vida. Com certeza. Foi a melhor É coisa que eu fiz da minha vida, sabe? isso que eu ia te perguntar, mana. Tipo, como que foi essa transição sua de atleta para coordenadora do projeto das Leoas, ali das escolinhas? Depois tu foi, para você, como eu falo que você é corajosa, você não acredita. Depois tu Uhum. foi para preparação física. Foi. Lembra que Meu você, Deus. cara, foi para preparação física sem conhecer, sem ter nenhuma experiência. Uhum. Eu vou estudar, eu vou conseguir. Depois tu foi para auxiliar técnica e treinadora. Cara, como que foi tudo isso, Nossa, essa meu Deus do céu. transição? Ou seja, É, em todos esses anos, tu teve que tomar uma decisão muito foda, cara. E, muito, tipo Jenny. assim, não é qualquer pessoa que toma essas decisões e fala assim, cara, eu vou conseguir, eu vou me dedicar para isso e eu vou fazer dar certo. Você faz Uhum. isso acontecer tão. Você parece que faz isso tão fácil. Como que foi isso, assim, esse processo de transição? Uhum. Tudo isso que eu citei. Vendo de fora, assim, realmente tu. Parece que é fácil mesmo, de verdade? Parece que Não parece eu. que é. Não parece. Tipo assim, você faz parecer Isso, fácil, mesmo isso. para mim, sim. Porque É? olha em pouco tempo quantas decisões difíceis você teve que tomar na sua vida e você encarou Sim. elas com personalidade, com força, com garra. Acho que É. isso te define, né, Bebel? Ter muita fé. Que bom que, pelo menos assim, igual tu falou, né? Realmente, você que me conhece há muito tempo, independente ali se no meio do ano 2021 a gente. Porque, vamos falar aqui para essas pessoas que estão escutando e assistindo a gente. Cara, eu não vejo a Jenny faz 3 anos? Três Vai, não, mano. Bem mais. não, 4 anos. 3 anos, vai fazer 3 anos, ano que vem vai fazer 4, 3 anos e meio, então. Porque depois que você foi aí para Espanha, a gente não se viu mais. Em férias nunca dava certo, meio do ano, eu estava em competição jogando em algum E a estado. Bebel sempre com o celular no modo avião. É difícil falar com Aí não ela. dá, né? Pois é, tipo assim, puxa vida, isso daí nós vamos chegar nesse assunto do modo avião, tá? Que agora eu tive que mudar um pouco esse negócio aí. Mas a- da minha carreira, tá? De 2011 que eu falei que eu iniciei aqui até 2019, dezembro de 2019, foi uma coisa. Quando eu decidi, Uhum. literalmente, 2020, até hoje, 2024, de novembro, mudou, foi muita coisa diferente, muita coisa nova. Como tu mesmo disse, eu passei por escalas, né? Por níveis diferentes. E Jenny, olha como Deus é tão maravilhoso na nossa vida, né? Porque veja bem, eu falava assim, poxa, acho que o que eu mais vou ficar triste é quando eu vejo as minhas amigas e meu grupo e essas pessoas indo viajar.
E eu vou ficar aqui sozinha, olha o que eu pensava, né? E veio a pandemia, cara. Naquele ano vocês Hum, fizeram 2 viagens, uma viagem, sei lá. E veio a que pandemia. Não loucura. teve, cara, não teve, não teve jogo. Vocês jogaram 3 vezes e vocês venceram as 3 vezes. E aqui é muito importante isso aqui que eu vou falar agora, porque assim, eu precisei me readequar à pandemia, assim como todas as pessoas do mundo, né? E eu Uhum. comecei a fazer vídeos online. Eu tentei criar blocos e vídeos e treinos online para as crianças no Escola de Leoas. Só que assim, as crianças não tinham acesso àquilo, porque o público do Escola de Leoas, por ser um projeto de inclusão, é um público que não tem tanto recurso financeiro para ter um celular, para conseguir ver numa televisão no Uhum. YouTube, enfim. Mas eu tentei, eu fiz, eu dei o meu melhor. E quando era julho de 2020, a Uhum. pandemia estava naquele pico, mas ao mesmo tempo estava naquela linha, né? De vamos com máscara tudo estava dando certo. Então, teste de Covid, etc. Porém, assim, eu comecei a acompanhar os treinamentos, você lembra? Então, Uhum. eu comecei a ficar do lado do esquerda, treinador. Eu comecei a ficar do lado dele e eu comecei a acompanhar os treinamentos e o que eu mais olhava era as jogadoras. Eu ficava olhando assim, eu ficava vendo cada jogadora, poxa, essa daqui tem facilidade nisso, essa daqui tem facilidade naquilo. Essa aqui é muito boa tecnicamente, essa aqui é muito boa defendendo, essa aqui é muito boa no individual, essa aqui se movimenta muito bem e abre espaço. Essa aqui tem uma dualidade com aquela ali. Essa goleira é muito boa. Jenny, a minha cabeça ficava assim nos treinos. Hoje eu te conto isso, mas naquele momento eu não falava. E hoje eu entendo aquilo. E aí Cara, você já tinha um chamado de você, Bedel. já tinha, Jenny, já tinha. E olha só, quando o Alex, tu lembra do Alex, o físio, né? Aham. O Alex, ele era o fisioterapeuta e na pandemia ele precisou sair. O Alex dava os aquecimentos, Jenny. Tu lembra? E aí o Aham. esquerda e a Tiga chegaram em mim e eles falaram assim: vamos fazer o seguinte: o Alex tinha que sair, aí sobrou eu, o esquerda e a Tiga. E eu era das escolinhas, eu não tinha absolutamente nada a ver com alto rendimento. Nada a ver. Só que a Tiga, ela sempre me falava assim, ela dizia assim, eu queria que você ficasse inserida aqui. Eu queria que Uhum. você... o Pedro era o preparador físico, mas o Pedro as aulas dele não era na quadra, né, Jenny? Era Uhum. no box do No box. CrossFit ou na casa dele. E aí a Tiga falava assim, eu quero que você fique perto aqui, eu quero que você fique aqui perto e tudo mais. E aí um dia, quando o Alex saiu, o esquerdo e a Tiga chegaram em mim e disseram assim, passa o aquecimento? Daí eu falei assim, não, vocês estão loucos? Eu não vou passar. O que que eu vou fazer? E aí, o grupo de vocês em 2020, poxa, era o grupo do Leões da Serra. Era, assim, era só jogadora boa, jogadora que já era vitoriosa. Meu Deus, era muito. Depois, assim, eu não sei se é as pessoas aqui, mas vão lá no Instagram do Leões da Serra e vejam quem era a equipe do Leões da Serra de 2020. E foi o ano da pandemia, infelizmente, que a gente não teve tanta questão de competição. E eu falei assim, não, o que que eu vou passar para elas? Eu nem sei o que que eu vou fazer. Uhum. Nem sei como é que eu falo, como é que eu me comporto. Aí os dois chegaram em mim e disseram assim, claro que você sabe. Se você tiver que passar um aquecimento básico, você vai lá e você vai passar. É só você ter postura. E aí eu lembro que eu dei o meu primeiro aquecimento e, Jenny, eu estudei para aquilo. Eu ficava nervosa, obviamente, e eu fazia o aquecimento. Aí eu passava um aquecimento, o esquerda passava um e às vezes a tiga passava. E aí no mês de outubro ali, eu precisei tirar meu dente, o siso, e aí eu cheguei Uhum. uma semana antes, eu falei assim pro esquerdo e pra tiga, olha, eu vou precisar ficar uma semana fora. Olha como eu já estava envolvida. E eu disse assim, Aham. então eu quero passar o aquecimento essa semana inteira. Aí eles, ótimo, claro, pode passar. E eu Era passei o tudo que eles aquecimento. queriam escutar, né, Era tudo Bebel? que eles queriam. E eu passei o aquecimento a semana inteira. E aí, foi um sucesso, assim, tipo, claro, né, Jenny? Eu sei que hoje é totalmente diferente, né? Naquele momento lá eu não tinha tanto entendimento, mas eu passei o aquecimento como se fosse o melhor aquecimento da minha vida e eu tentava fazer o meu melhor. E quando foi o mês de outubro ali, no final do mês, a gente teve o campeonato estadual e o esquerda falou assim: quer ficar no banco? E eu tava no meu último momento da graduação, eu tava prestes a apresentar meu TCC.
2020. Uhum. E eu falei, é sério? Dele, sim, fica no banco e passa o aquecimento de jogo. Caraca, aquilo ali pra mim foi incrível. Eu falei, claro que eu quero e tudo mais, e passei o aquecimento de jogo pra vocês. E fiquei no banco de reservas, a gente foi campeãs do Catarinense 2020. E aí era o jogo 2 da Supercopa, e aí eu não podia ficar na Uhum. quadra. E aí eu me recordo, Jenny, que eu não podia ficar na quadra porque eu não tinha CREF, né, obviamente. Uhum. E aí alguém, não lembro quem agora, acho que era o Alex mesmo que tava ali. O Alex vinha me perguntar, Bebel, o que que eu faço no aquecimento? Porque eu já tava naquele envolvimento Uhum. com vocês. E aí eu falei pra ele da grade, assim, falei, Alex, faz isso, aquilo, aquilo, isso, e daí deu certo, a gente foi campeãs da Supercopa, foi bem bacana e tudo. Aí acabou o ano de 2020, veio o ano de 2021, 2020 teve algumas saídas, né? A Diana e a Luísa saíram naquele momento. Veio o ano de 2021 e o Esquerda me ligou. E o Gui, o Guilherme, que naquele momento ele era também um membro da comissão, mas ele tinha parado para ele jogar bola com o Lages, né? E aí o Aham. Esquerda, e ele ia voltar. E quando ele ia voltar, eu pensei, poxa, então agora eu vou ficar só nas escolinhas mesmo. E não. O Esquerda chegou em mim e falou assim: "Ah, eu quero que você seja meu auxiliar técnica. Você aceita?" Daí eu falei: "Tá, mas e o Gui?" Daí ele falou: "Não, o Gui vai ser analista de desempenho. Você quer Aham. ser meu auxiliar técnico agora de verdade?" Eu já E aí assim, eu tinha me formado, né? 2020 foi minha eu passei na faculdade, já era Uhum. profissional de educação física, faltava só pegar o CREF. E aí eu falei, sim, eu quero. E aí começou 2020, então eu era coordenadora das escolinhas e auxiliar técnica do esquerda. E assim, foi um ano incrível, né, Jenny? Para mim, assim, eu aprendi muita Uhum. coisa, a gente venceu muitas competições, a gente venceu Jogos Universitários Brasileiros, a gente venceu os Jogos Abertos, a gente venceu Taça Brasil, a gente venceu o Campeonato Estadual. E aí nesse ano foi quando você foi embora, né, para Espanha. Foi Eu me 2020. recordo. Foi quando você foi embora, 2021, né? 21. Isso. 21, metade de 2021. Você foi embora, saiu algumas outras jogadoras também, mas beleza. E aí, quando era mês de outubro, o esquerda chegou para mim e falou assim: "Eu vou embora". E eu falei: "Você tá louco? Tipo, agora que tá dando certo, agora que eu tô feliz aqui, né?" Eu pensava. Aí ele me fez um convite, ele falou: "Ah, vamos junto, né?" Daí eu falei: "É sério? Mas será?" E aí envolvia emoção, razão, sentimento. Resumindo, fui para Lá Brusque com o vai, esquerdo. mais outra decisão difícil na vida da Decisão, Bebel. outra decisão. E aí eu tinha aquilo, poxa, vou ir para ser auxiliar técnica também lá no Barateiro 2022. Eu ia ser a professora das escolinhas, não era coordenadora, mas era a professora das escolinhas e Uhum. auxiliar dele. E aceitei esse desafio, saí aqui do Leoas. Foi o tempo também que a Mandinha acabou saindo e Uhum. continuei a minha carreira de auxiliar técnica e com as escolinhas, né, com a base lá no Barateiro, 2022. E para você ter uma ideia, Jenny, o que me fez evoluir muito, crescer muito lá no Barateiro, foi a questão que a gente tinha um grupo muito jovem, totalmente diferente do Leoas de 2021, e a gente teve muitas derrotas. A gente desclassificou na liga na etapa de classificação, a gente ficou em nono. Uhum. E eu sou muito competitiva, sabe? E aquilo mexeu muito comigo. A gente ficou em Saiu de um terceiro, grupo que estava acostumado a ganhar tudo para exato. um que foi derrotado ali muito, muito cedo na E isso era um competição. trabalho novo também, né? Do esquerda ali e tudo. As jogadoras também que estavam ali, era um grupo jovem. E aí, assim, a gente ficou em terceiro no estadual, terceiro no JAS, que saímos ali da classificação da Liga Feminina, mas foi um ano de muito aprendizado, Jenny. E um Uhum. aprendizado principalmente pessoal. Ali sim eu consegui me descobrir mais no quesito o que, que eu queria para minha vida. Foi um ano Aham. que eu viajei muito para ir para casa dos meus pais, sabe? Era perto e tudo. Mas eu queria mais, entendeu? E eu Uhum. lembro assim, eu tenho uma gratidão eterna pela Dani, sabe? Por ela Uhum. me falou assim que quando eu cheguei, é óbvio, né, Jenny? Ela foi muito verdadeira comigo. Ela falou assim, bebê, olha, eu ainda não confio em você. Eu conheço esquerda, mas assim, você vai ter que me mostrar, né, que você merece minha confiança. E Jenny, eu trabalhei tão certinho, Jenny, que no final do ano ela falou assim para mim, bebê, lembra que eu te disse lá no início que eu não confiava em você? Pois olha,
Hoje eu confio em você de olhos fechados. Você é uma profissional incrível. Tenho certeza que você vai brilhar muito. Tenho certeza que você Da vai hora. evoluir muito. Pô, aquilo ali pra mim, poxa, eu ganhei meu ano, sabe? É uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito respeito, tenho muito carinho. E só que eu via que aquele lá não era meu lugar naquele momento, sabe? E eu acabei Uhum. saindo. E quando eu saí de lá, eu voltei para minha casa, fui para Curitiba. Leoas da Serra era uma incerteza ainda, mas aí o Leoas da Serra me fez o propósito para eu ser a preparadora física, como tu bem disse. Foi onde eu aceitei a maior loucura da minha vida, porque realmente eu não tinha, eu achava eu achava que a preparação física era algo fácil, porque eu tinha convivido com bons profissionais de preparação física. Eu convivi com o Uhum. Pedro, convivi com o tio Rica, então assim, para mim eu estava bem, mas não. A preparação física é muita individualidade, é muita questão de dados, é muita questão de treinamento. Eu tenho que saber que eu estou passando treino para você, Jenny, que é atleta, mas se você for para tua casa e você não tiver um bom sono, você vai chegar no outro dia, tu não vai ter rendido. Se tu chegar na tua casa e tu Uhum. não comer bem, tu no outro dia não vai adiantar o treino que eu passar para você. E aí teve muitos conflitos, assim, sabe? 2023, semestre um, primeiro semestre, Leoas da Serra foi um caos no sentido Uhum. de desorganização, questão de ambiente, a gente precisou perder, ver muitas coisas erradas, assim, para que a equipe, no modo geral, se readequasse. Aham. Foi uma questão muito turbulenta para mim, eu não estava feliz, sabe? Eu não estava feliz, assim, com o que eu estava desempenhando, e eu estudava pra caramba, Jenny. Sério mesmo, Eu assim, sei. eu chegava nas pessoas, hoje eu chego, por exemplo, nas atletas e eu falo assim, poxa, cara, realmente eu não me dava bem na preparação física. Algumas atletas falam assim, não, mas poxa, você se dedicava muito, era bom o seu treinamento. Outras, assim, falavam, pô, Bebel, eu acho que realmente você nasceu para ser treinadora. Porque a Uhum. comparação Bebel treinadora com a Bebel preparadora física tem uma discrepância do caramba, muito grande, uma lacuna muito grande. Então, como eu, assim, não entrando em tantos detalhes, assim, mas Uhum. foi um primeiro semestre conturbado, onde a equipe precisou se readequar financeiramente, literalmente, e eles Uhum. fizeram alguns desligamentos e também algumas readequações salariais. E aí, nesse Sim. meio tempo, a treinadora acabou saindo, saíram 8 atletas, a fisioterapeuta saiu, e aí, assim, Bebel, você aceita Bebel, você aceita mais um desafio na sua vida? Bebel, você aceita? Bebel, você é a nova. Não foi assim, foi. Bebel, você é a nova treinadora do Leoas. Daí eu falei assim: como assim? Bebel, você é a nova treinadora do Leoas, você aceita? Porque se tu não aceitar agora, eu acho que o time vai acabar. Porque daí tava tipo assim, né? Tava naquela Pega questão essa de bomba aí, né? pega essa bomba. E Jenny, literalmente, Jenny, eu escrevi num papel. Eu falei assim: é uma bomba. Ou eu destravo, ou a bomba vai explodir. E o que que E você fez? E foi o que eu falei para as atletas que aceitaram a ficar. Era dia 9 de junho de 2023. 9 de junho de 2023, segunda-feira. Era eu, um grupo de 9 atletas. 9 não, acho que era 11, porque eu lembro que a Mayara ainda estava, a Uhum. Lisa ainda estava. Mas elas iam sair, tá? Mas elas estavam naquele treinamento. E eu olhei para cada uma, eu falei assim: olha, é uma bomba. Isso aqui é uma bomba. Eu sim imaginava que na minha cabeça um dia eu seria treinadora, mas não nesse cenário e não dessa maneira. E eu quero dizer para vocês assim: ou a gente destrava essa bomba juntas, ou essa bomba vai explodir e a gente vai ver o que, que vai acontecer. Então, assim, eu fui muito precisa na minha fala, porque literalmente era aquilo. Eu sabia que era um desafio enorme. E Jenny, dia 9 isso daí. 5 dias depois, a gente tinha o primeiro jogo da Liga Feminina lá em Brasília contra o ADEF. E Eita, aí, que e agora pressão, hein, Bebel? eu tenho que abrir uma coisa aqui também. Ó, esse vídeo Pode aqui, se abrir, ficar. fica à vontade, Bebel. Se esse vídeo aqui ficar longo, as pessoas que me desculpem, mas assim, eu vou ter são pontos específicos que a gente tem que falar. Eu tinha comprado, eu estava na preparação física. Eu comprei um curso que o Uhum. nome do curso é Futebol 360. É um curso de preparação física e para fisioterapeutas e para médicos do esporte.
É um curso grande, Jenny. Eu paguei super caro no Uhum. curso. Parcelei em 6 vezes. Eu tava bem louca, assim. Eu queria evoluir na preparação física. Eu queria estudar pra caramba. Eu não aceitava, assim, sabe, o rendimento baixo. Uhum. E eu comprei esse curso, Jenny. E esse curso, adivinha qual que era a data do curso? Do No dia do primeiro jogo. jogo. No dia do jogo da Liga. Onde eu ia até. Aí, aí Meu Deus, assim. Aí, Bebel. Jenny, o curso é caro, Jenny. O curso é caro. E para mim ele é muito, eu não sei assim, para mim ele é caro, é um investimento caro, mas é um investimento bom, porque você ia aprender muito e você ia evoluir muito. E aí, o que que eu tive que fazer? Mais uma decisão difícil. Tá vendo, Bebel? Tá vendo? Eu te Ou falo. ou eu ia pro jogo da Liga Feminina contra a equipe do ADF de Brasília no sábado, dia 16, ou eu ia para Curitiba no curso que era dia 15, 16 e 17. E O que que aí, você fez, Bebel? O que que você fez? Qual foi sua decisão? a minha decisão foi: o dinheiro ele vai, mas ele volta, e eu preciso estar com essas jogadoras lá em Brasília no meu primeiro jogo da Liga Feminina. E aí, Jenny, Muito fomos para top, Brasília, cara. vencemos de 4-2 o jogo. E aí, assim, caraca, meu Deus, Tô nem aí vencemos! pro curso, não tô nem aí. Tô nem aí. Vencemos aquele jogo. Foi assim, foi incrível. Nossa, aquele dia eu falei para as jogadoras no vestiário, assim, eu disse assim para elas: olha, isso aqui é um marco na minha vida, porque é meu primeiro jogo oficial. Com certeza, eu sei que a gente treinou pouco, mas assim, vamos tentar colocar em prática o que a gente acreditou, né? A gente colocou em prática, etc. Ganhamos o jogo. E aí minha vida como treinador iniciou naquele momento. No mês seguinte, a gente já foi para os Jogos Universitários. A gente ficou em segundo lugar, perdemos para a Female, aquela competição. Uhum. Ficamos em segundo lugar. E aí, na Liga Feminina, tivemos uma trajetória dura, suada. Finalizamos o último jogo da Liga com 5 jogadoras de linha, 2 goleiras. A Petucha se machucou naquele jogo. Empatamos em 2-2 com a equipe do Pato. E com uma combinação de resultados, a gente não ficou entre os 8 da Liga de 2023. Saímos. Jenny, eu chorei. Fiquei muito chateada, chorei. Sabe aquele sentimento de, poxa, eu queria muito, mas caraca, não era o momento. E Uhum. assim, eu entendi hoje, com certeza eu entendi o porquê que a gente tinha que ter saído daquela liga feminina naquele momento. Não era, nós não estávamos preparadas, nós não Uhum. estávamos, nós não merecíamos, dói falar isso, mas a gente não merecia, porque foi tudo muito turbulento, Uhum. Jenny. Poxa, a gente tinha uma estrutura ali que não era uma estrutura de oito entre os 8 classificados. O oitavo classificado, ele tinha uma estrutura melhor, pelo menos no quesito recursos humanos, sabe? Tinha Uhum. jogadoras. O plantel ele estava maior. Então, a gente saiu e a gente, quando saiu da Liga Feminina, a gente tinha mais 2 competições no ano. Era o Campeonato Estadual Catarinense e os Jogos Abertos. Só que aqui no Brasil, no mês de novembro, teve uma chuva e acabou que os Jogos Abertos foi cancelado. Então a Uhum. gente ficou 2 meses e meio treinando para jogar 2 jogos, que era o campeonato estadual. Nesse meio tempo chegou uma nova jogadora, a Camila, e, e aí, Jenny, a gente foi pro campeonato estadual, a gente ia enfrentar Barateiro e Female, simplesmente, Uhum. né? Os 3 maiores do estado. E a gente ganhou o primeiro jogo do Barateiro. E aquilo ali, teoricamente, já nos deu a vaga na final do estadual, né? A gente ganhou o jogo Uhum. por 2-1, foi um jogo. E aí depois a gente perdeu para a Female naquela situação de fase de grupos. E aí na final a gente perdeu para a Female. E ó, Acho que travou. Acho que travou, Bebel. tá me ouvindo? Voltou, voltou. Peraí. Travou, tinha travado. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, eu não tô te ouvindo. Peraí. Tira o Ai, fone. meu Deus do céu. Tira o Tá me fone, ouvindo? qualquer coisa. Sim, Isso, agora eu tô. Deixa eu colocar de novo, ver se. Fala de novo pra ver se eu tô te ouvindo. tá funcionando bem aqui. Então, beleza.
Enfim, Aham. aí a gente acabou perdendo ali aquele campeonato estadual. Mas, assim, só de ter chego na final e ter ficado com o vice-campeonato, a gente viu que tava tudo muito. Tava tudo muito assim na linha, né? Era uma crescente. Aham. Óbvio, a gente queria muito ter vencido. Eu vou te falar assim, eu sempre entro na competição achando que eu vou ser campeã. Eu sei que tem a Uhum. outra equipe, mas assim, é uma coisa que é minha, sabe? Eu vou tentar desempenhar o máximo para eu tentar ser campeã. E a gente achava que Sonhar seria grande campeã. e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né, Bebel? Exatamente. Tem que sonhar E grande mesmo. E assim, ó, a gente perdeu pra Femal de 4-1. Eu comecei o jogo com uma marcação alta e caraca, Uhum. meu, não deu assim. Eu devia ter começado o jogo com uma marcação mais baixa. Enfim, a gente perdeu aquele jogo, Aprendizado. aprendizado. E aí no ano de 2024, que agora finalizando, né? Foi esse Uhum. ano agora. Tu quer falar alguma coisa, Jenny, até o momento? Só eu. Não, Posso continuar? tá bem legal, pode continuar. Então tá. Então, assim, naquele ano ali, eu tinha na minha cabeça assim, poxa, cara, a gente começou um trabalho no meio do ano, a gente foi Uhum. vice-campeã dos Jogos Universitários, fomos vice-campeãs dos Jogos de Santa Catarina, o estadual, e eu quero 2024, eu quero que essa equipe, porque assim, o Leoas ficou a um fio de encerrar os Terminar. trabalhos, Uhum. literalmente. Tinha tudo para dar errado, Jenny, Sim. para acabar, cada um seguir sua vida, Pô, e imagina eu, um clube que foi campeão de tudo terminar assim. Por isso, exatamente, isso você vê a sua importância, né, Bebel? E a uhum, importância das pessoas que você teve do lado também ali, quando você com falou, certeza, cara, eu tenho isso aqui, a gente com vai, certeza. vocês vão acreditar nisso aqui ou não? Tipo assim, pô, graças a isso vocês hoje são vitoriosos, a gente vê. Acho que travou. Mana, acho que travou de novo. Tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Eu não sei se foi a minha ou se foi a tua. Mas desculpa, tá? Mas seguindo, pode Tá tudo falar. bem, mano. Feito é melhor do que perfeito. Isso aí. Não, eu acho que, tipo assim, para você ver quanto foi importante isso, né? De você não abandonar o barco, de você assumir essa responsa. E hoje vocês vê o resultado, cara. Sim, Leoas da Serra em 2024, vice-campeã da Liga Nacional, fez isso. um grande jogo ali com o Tabuão no primeiro jogo, jogão. A gente fez o react aqui. Depois, Sim, campeã do JASC, cara. Olha sim. para você ver, de um quase terminar para campeã e para segundo da liga. Pô, que ano Isso. incrível, né, Bebel? Exatamente, Jenny. E assim, eu falo para as pessoas, sabe? Poxa, Uhum, como que vocês conseguiram isso? Primeiro de tudo, começou lá atrás, em 2023, quando uhum, as 8 jogadoras decidiram ficar na equipe, né? uhum, E quando no final do ano eu decidi também que nós merecíamos uma segunda chance e uma chance correta, sabe, Jenny? Porque você uhum. pegar o barco andando com pouco recurso e tudo Atletas. mais, poucas atletas. Então, assim, a gente fez 7 contratações, né? Uhum, E a gente teve 8 renovações. No meio do ano, chegou mais 3 contratações: Luísa, Vitória, Milena Agostinho. Então, hoje a gente finalizou o nosso plantel ali com 18 jogadoras, sabe? Pô, isso é uhum, incrível, entendeu? Isso é incrível. E aí eu consegui montar uma comissão técnica, sabe? Que uhum. estava ali, que estava entendendo, que comprou a ideia, as jogadoras compraram a ideia, a gente iniciou muito cedo a nossa pré-temporada. Eu queria iniciar logo, eu falei, a gente tem que ser o primeiro time do Brasil a iniciar a pré-temporada. E a gente a gente iniciou a Uhum, pré-temporada dia 22 de janeiro. Fomos o primeiro clube a iniciar a pré-temporada, porque a gente tinha a Supercopa, né, Jenny? A competição mais uhum. difícil e mais importante do ano era depois de 8 semanas. Então, Que da hora, mano. a gente iniciou e eu fiz um planejamento, tudo. A gente foi para a Supercopa, a gente empatou o primeiro jogo com o Stein e a gente perdeu o segundo jogo para o CDB.
Então, assim, a gente teve um pico e aí depois a gente perdendo, se a gente empatasse, seria bom, provavelmente a gente teria Uhum. classificado. Só que a gente perdeu o jogo. Sabe aquele jogo que você tenta, e você na primeira, na segunda, na terceira, na quinta bola as coisas não começam a dar certo? E vem aquela Uhum. questão de ansiedade, e aí você começa a errar passe, o cansaço físico, mental, tudo. Enfim, acabamos tendo a nossa saída da Supercopa muito precoce ali, mas enfim, foi um aprendizado do caramba também. E a gente viu o que a gente Uhum. poderia ir mais. E aí iniciou a Liga Feminina. A nossa trajetória na Liga Feminina foi uma trajetória de. Uma trajetória constante no primeira fase. Só que a gente conseguiu. Tá me ouvindo? Tá certo? Sim, tinha travado um pouquinho, Tá me mas ouvindo? tá, voltou agora. Tá. A nossa trajetória na Liga Feminina, ela não foi uma trajetória constante na primeira fase, porém, Uhum. foi uma trajetória que, quando a gente precisou pontuar, a gente pontuou, sabe? Então, a gente finalizou Sim. com 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, certo? E a Aham. gente classificou em quinto. E a gente, nas quartas de final, nada mais, nada menos que um clássico já, né? Então a gente foi Sim. para as quartas de final contra a equipe do Barateiro, tivemos uma vitória e um empate. Depois a gente enfrentou a equipe do ADF de Brasília, tivemos 2 empates e uma vitória na prorrogação. E aí na final o tabuão. O primeiro jogo em casa foi um jogo onde a gente conseguiu equilibrar as ações, todas as Uhum. ações. E o segundo jogo foi um jogo onde a gente não conseguiu equilibrar nada. A gente Uhum. literalmente assim não conseguiu jogar, a gente não conseguiu neutralizar o adversário, a gente não conseguiu ter um mental forte para saber reverter as ações. E o adversário foi lá e matou a gente em Uhum. oportunidades claras que teve e estava com tudo equilibrado. Mas assim, foi uma trajetória de muito orgulho, como você falou ali, um segundo lugar numa competição nacional no cenário que a gente se encontrava no ano anterior para o cenário atual foi muito positiva. E, e aí, assim, ó, pensa comigo, tá? Um grupo de atletas que sabia que queria um título, mas que tinha tido uma derrota muito dolorida em um sábado. E aí, na segunda-feira, já iniciava uma competição longa, uma competição de 6 jogos se chegássemos numa final, ou até mesmo num terceiro e quarto. E aí foi onde a gente precisou ter um mental, a gente precisou entrar naquela competição dos Jogos Abertos, que assim, se as pessoas não conhecem, mas é uma competição que é muito importante para o estado de Santa Catarina, né? É uma competição que para o município é muito importante. Como que Daí, você motivou as meninas, Bebel? Eu tenho essa dúvida, assim, essa é, curiosidade, na verdade. Como que você motivou o grupo depois de perder uma final dolorosa, né? Como sim, você falou ali, sim. para começar uma outra competição que é super importante para o projeto. É, não minto assim, sabe, Jenny? Nos 3 primeiros jogos, eu senti a minha equipe com algumas peças, não é o grupo todo. Vou te dar um exemplo. A Milena Agostinho, que é uma contratação, ela veio para jogar os Jogos Abertos e o estadual. Então ela estava muito motivada. Uhum. Mas, por exemplo, eu tinha jogadoras que jogaram a final que estavam muito desmotivadas. E, obviamente, eu via aquilo em reações, eu via aquilo em atitudes, eu via aquilo em jogo. E quando a gente jogou os 2 primeiros jogos, eu tive uma conversa com elas, sabe? Uhum. E eu tentei explicar para elas também e que elas me falassem o que cada uma esperava de si mesmo naqueles jogos abertos, porque eu acredito, Jenny, que a Bebel ela sempre vai estar forte, ela sempre vai se demonstrar forte, mas Uhum. o atleta, em alguns momentos, ele vai ter um momento de desequilíbrio. Então eu senti a minha equipe daquela maneira. Uhum. E num primeiro momento eu tentei ignorar aquela situação e de novo, Uhum. sabe? Tanto que assim, a gente fez 55 gols, Jenny, em 6 jogos. Uhum. 55 gols, foi muito gol. Foram gols naturais. Só que no Sim. primeiro e no segundo jogo e no terceiro jogo, eu saí brava do jogo.
Porque por Porque mais a não gente não. desempenhou tão bem. E assim, por mais que a gente fez muitos gols, assim, mas eu via que a energia da equipe não tava muito boa, sabe? Uhum, Então, assim, aquilo me preocupava. Tanto que aí a gente foi pro quarto jogo, que daí era fase eliminatória, uhum, e eu sempre falava para elas, assim, a gente tem que jogar bola. A gente tem que estar com os aspectos equilibrados para que a gente desempenhe bem. E aquele jogo que foi o jogo das quartas de final, foi uma equipe diferente já. A energia já estava outra. A gente ganhou o jogo de 10-1. Então, a gente neutralizou as ações do adversário, a gente conseguiu jogar bem e, enfim, na semifinal também, e aí na final era contra o Femali, né? Era um clássico. clássico. Clássico, você sabe o quão difícil é. Poxa, a Femali se reforçou esse ano, e aí a gente chegou Voltou naquele. Débora Vanim. Exato. E a gente chegou naquele jogo, eu fui muito clara com elas numa noite anterior, a gente conversou, e eu falei para elas assim, falei, olha, uma semana atrás a gente estava chorando. A gente ficou muito mal. Então, como que a gente vai entrar amanhã? O que que vocês deixaram de fazer no jogo da final 2? E amanhã a gente tem uma nova oportunidade. O que que a gente vai fazer? Qual é a maneira que vocês vão entrar? Eu sei o que eu preciso melhorar para aquele jogo, mas e vocês? Pensem aí, Uhum, vocês mesmos. Então, foi o que eu falei para elas. Eu falei assim: se a gente achar que vai ser fácil, ou se a gente achar que por a gente ter feito muitos gols, eu falei: amanhã vamos ver. Amanhã a gente tem que entrar. Se tomar um gol, tem que continuar jogando. Se fizer um gol, tem que continuar jogando. E foi literalmente isso que aconteceu, sabe, Jenny? A gente saiu uhum. perdendo de 1-0, a gente virou o jogo e a gente tomou o gol faltando acho que uns 3 ou 4 minutos para acabar o 2-2 e foi para os pênaltis. E a gente perdeu uma final esse ano nos pênaltis pro Barateiro, nos Jogos Uhum. Universitários. E, enfim, eu chamei elas na hora dos pênaltis, eu falei assim, independente do resultado aqui, a gente iniciou esse ano e a gente vai finalizar esse ano, que era o nosso último jogo do ano, sendo um grupo unido, um grupo que Uhum. independente do resultado, a gente tem que performar no nosso melhor. E se o nosso melhor uma semana atrás foi ruim, hoje a gente tem que performar mais. E foi o que elas fizeram, a gente venceu nos pênaltis e a gente foi coroada com esse título incrível. Foi muito bom, a gente comemorou pra caramba. Eu me senti assim muito feliz. E assim, Jenny, dentro desse 1 ano e meio foi minha quinta final. E eu tinha 4 vice-campeonatos. Então, como eu perguntei a elas, eu me fiz uma auto-pergunta. O que eu tenho que fazer diferente para que hoje eu saia vitoriosa e eu seja campeã, sabe? Qual Uhum. é o meu comportamento, a maneira do jogo, o que, que eu vou estruturar ali dentro da quadra, relação de quarteto, mas a minha performance também, né? Minha performance individual. Uhum. E, enfim, a gente foi campeãs e a gente coroou esse ano aí. Foi muito gratificante, sabe? Hoje eu saio desse ano muito feliz. A gente não jogou o campeonato estadual Uhum. por uma questão financeira mesmo. E eu saio assim muito feliz e muito grata por tudo que a gente construiu e pela minha evolução pessoal também, sabe? Bebel, muito da hora a sua trajetória, tudo que você falou é desde lá de trás e, pô, os resultados uma hora ou outra chega, né? E a Sim, gente sabe que alto rendimento, por mais que você tá ali, que você tá com uma equipe nova, você tem as cobranças. Você tá sim, sendo cobrado, você tem que ser melhor todos os dias e você tem que dar resultado. Para um projeto seguir em frente, tem que dar resultado. E as Leoas provou com você de que é possível se reestruturar, de acreditar no trabalho, de fazer passo a passo. E eu queria saber, Bebel, como que é a sua filosofia de trabalho? O que você acredita que é primordial para você montar uma equipe? O que é primordial para você como treinadora? ótimo. Então, Jenny, o futsal é minha vida. Ser Uhum, treinadora é minha vida hoje, sabe? É, eu tenho aqui, tô te olhando, mas eu tô olhando aqui na minha mesa, eu tenho caderno, eu tenho livro, eu estudo não só o futsal, eu estudo outras coisas para que eu seja uma pessoa dentro da quadra, dentro das 4 linhas, uma pessoa sempre melhor, sabe? Eu sempre quero uhum, ser melhor do que eu fui ontem. Eu sempre quero me superar.
Então, assim, a minha filosofia de trabalho, ela é composta por algumas palavras que eu vou te dizer aqui agora. Primeiramente, o ambiente. Para eu trabalhar, para eu é, conseguir render, eu tenho que estar num ambiente bom. Então, foi o que eu falei para as jogadoras lá no início do ano. O nosso ambiente ele tem que ser um ambiente bom, tem que ser um ambiente de respeito. Respeito é a minha segunda palavra da minha filosofia. Ambiente e respeito. Respeito com as pessoas, respeito com quem está do seu lado. A gente entra para dentro do portão ali do Jones Minosso e ali elas são atletas do Leoas da Serra e eu sou a treinadora do Leões da Serra. Fora dali, é a Bebel, é a Maiara, é a Luísa, é a Shirley, Uhum. é a Petucha, é a Jeninha, é a Ágata. Só que ali dentro é a treinadora e as atletas. Então a gente tem que ter um respeito e assim, isso é muito do meu eu, sabe, Jenny? Eu não Uhum. gosto de palavrão, por exemplo, eu evito falar, às vezes sai na hora do jogo, óbvio, né? A gente, pô, que, Sim. sabe? Aham. Mas você me conhece, sabe que eu não gosto de falar muito palavrão, Uhum. enfim, e até tento Uhum. transferir isso para as jogadoras, e é óbvio, né? Às vezes sai assim, mas enfim, eu acho Uhum. que essa ambiente, respeito, depois, pessoas, tá? Minha filosofia de Uhum. trabalho é trabalhar com pessoas, ser humano, sabe? Se você é um bom ser humano, Jenny, você vai conseguir trabalhar comigo, sabe? Se você é uma pessoa boa, você vai conseguir trabalhar comigo. Pessoas onde, independente, você tá ali 3 vezes na semana, o profissional, mas ele chega ali, a gente tem essa situação de administrar. Então, assim, se eu liberei para Jenny ir no dentista no sábado lá em Curitiba, porque ela marcou lá que aquele dentista é um dentista que é da Jennifer, eu vou ter que abrir essa exceção para a Mandinha também, entendeu? Uhum. Porque a Jenny e a Mandinha, elas são iguais para mim, aos meus olhos. Independente se a Mandinha Uhum. ganhou aquilo ou se a Jenny ganhou aquilo. Então, a quarta questão aqui é o comprometimento dentro da minha filosofia de trabalho. Eu gosto de trabalhar com pessoas comprometidas. Isso é comissão técnica e atletas. Comprometimento. Uhum. Você tem que chegar ali, você tem que saber que se hoje você não está tão bem, você tem que entender que você tem mais pessoas ao seu redor, você tem que se comprometer, Uhum. você tem que dar o seu melhor. A quinta palavra é alegria, sabe? Algum momento do nosso dia, do nosso trabalho, da nossa competição, da nossa final, a gente vai ter que dar uma risada, alguma coisa, a gente vai ter que estar em alegria. As gurias, às vezes, colocam umas músicas no vestiário que são muito besteirentas. Meu Deus do céu. E aquilo, eu dou risada daquilo, porque eu não gosto de ouvir. E elas sabem que eu não gosto, entendeu? E aí Aham. é engraçado porque a gente chegou numa questão de um ambiente tão favorável que às vezes até eu cantava as músicas, que elas aumentavam o som ali. Mas Então, assim, esse a era o seu alegria momento de alegria, né, Bebel? era meu momento de alegria. Então, a alegria ela tem que estar presente com a gente, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Dessa palavra alegria. Na minha preleção na final 2 eu tava falando muito assim, e aí entrou um pelo na minha garganta, Jenny. Entrou um pelo na minha garganta. Eu falei assim, desculpa, eu vou ter que tomar uma água. Cara, elas deram risada, porque no meio de um assunto sério, eu tava ali e, cara, entrou um pelo na minha garganta. E eu comecei a tossir, Ai, assim, eu Bebel. precisei tomar uma água. Mas, enfim, diga-se de passagem, tá? Essa questão, só Uhum. pra galera entender, assim. E a outra e última palavra, que é a minha sexta palavra da minha filosofia, é o amor. Porque tudo que eu faço, Jenny, eu faço com muito amor mesmo. Eu estudo com. Eu sei que eu tenho que estudar muito, e eu estudo futsal com muito amor. Eu trato as pessoas com muito amor, sabe? Se eu tenho que falar uma coisa séria, eu tenho. Pô, quantas vezes muitas vezes nesse ano, a gente teve conversas sérias. Uhum. Eu e as jogadoras, entendeu? Eu e a comissão técnica, sim, a gente teve conversas sérias, mas são momentos pequenos, entendeu? Onde o amor ele precisa estar ali. Na minha filosofia é literalmente isso, sabe? Isso aqui é a minha vida, eu estudo isso com muito amor, eu trato as jogadoras com muito amor, eu entro na competição com muito amor, com muito respeito. Então, assim, essa é a minha filosofia, a filosofia da Bebel, sabe? Essas 6 palavras que eu te disse, pode ser que daqui a 10 anos, Jenny, quando a gente estiver conversando, elas mudem, mas eu acho muito Uhum. difícil, sabia? Porque Porque é a sua essência, né, Bebel? é minha essência.
Eu também, Exatamente. eu acho que eu escutei isso com o Rafinha, que eu faço mentoria com ele de futsal. Sim, Muitas vezes eu falo assim com ele, a gente está estudando sobre, por exemplo, eu sou uma atleta que movimenta muito sem bola, joga entre linhas, joga muito coletivamente, e ele falou assim, eu falei assim, eu sempre estou pensando no time, sempre penso no time primeiro. Ele falou assim, é o momento de a gente aprender a buscar o protagonismo na sua essência, porque sim, no caos é a minha essência que vai aparecer, é a Jennifer do sim, coletivo. Então eu com acho que isso certeza. é muito real, né? Tipo assim, no Muito. caos vai aparecer o quê? A Bebel, o amor, o respeito, a alegria, porque a sua essência é de você isso. Isso, E eu acho que isso, isso faz muita diferença. Você isso. falou que pode ser que mude. Eu acredito que não, porque é a sua essência. Exato. E você está de parabéns, acho que muito massa isso que você falou. E tu acha que, tipo assim, a tua experiência como atleta Uhum. te faz ser, tipo assim, você consegue levar para a quadra coisas que você viveu na sua época de atleta? Tipo assim, você consegue levar, Uhum. transferir para a Entendi. quadra para ser como treinadora? Então, Jenny, sim, vou te dar um exemplo, tá? Eu tinha dificuldade de aprender o futsal. Para você jogar o futsal, não é só você pegar uma bola e Uhum, você entrar dentro da quadra. Você tem que entender o futsal. Quando eu era atleta, eu não entendia 100% futsal. Quando eu deixei de uhum, ser atleta, passei a ser auxiliar técnica, eu comecei a entender o futsal. Eu comecei a entender umas questões básicas que fazem a diferença. Os detalhes fazem a diferença. Vou te dar um exemplo. A uhum, gente conseguiu chegar numa final de liga feminina, não é porque a equipe adversária foi ruim, foi porque a gente se atentou aos detalhes. Quais são os detalhes? Uma análise de vídeo, por exemplo. É isso que eu trabalho com as jogadoras, entendeu? Porque quando eu era atleta, eu não tinha tantas essas questões. Então eu sei que tem jogadoras que vão aprender quando eu estou falando apenas. Eu sei que tem jogadoras que vão aprender quando eu estou mostrando na prancheta e juntamente com a minha fala. Eu sei que tem jogadoras que vão aprender só no visual, ou seja, eu tô lá na sala da Uniplac passando uma análise de vídeo, eu tô pausando o vídeo. Ó, vocês estão vendo essa movimentação aqui? Se a gente deixar a equipe X fazer isso daqui, elas vão ter um perigo de gol. Como que eu neutralizo isso aqui? Se eu estiver longe da atacante, ferrou, eu tenho que estar perto, a jogadora tem que estar perto da portadora da bola. Um exemplo, sabe? Então, uhum. assim, quando eu era atleta, Jenny, eu tinha dificuldade de entender o futsal. E eu vejo que hoje os detalhes eles fazem a diferença. Então, é o que eu tento passar para elas, sabe? A gente tem ali jogadoras, como eu já falei, que tem mais facilidade em uma coisa ou outra. Então, eu tento buscar essa uniformidade dentro do Uhum. elenco para que ambas consigam aprender. Mas, assim, questão também de. Vou te dar um exemplo. Eu sou muito rígida com questão de alimentação. Uhum. Nesses jogos abertos agora, eu falei para elas, eu falei assim, a gente vai ficar uma semana sem tomar refrigerante. Vai tomar refrigerante só no final da competição. Porque assim, eu Uhum. sei que na semana de treinamento, eu não tô vendo o que elas estão falando. Mas como ali Uhum. elas estavam no meu campo de Junto. visão, eu coloquei algumas regras. Então, assim, quando eu era atleta, tudo era liberado. E eu não concordo 100% com isso. Ou Uhum. não, tinha restrição naquilo, né? E nisso. Então, assim, eu sei que o atleta, se ele tiver regras, ele vai cumprir. Se ele não tiver regras, ele vai achar que tudo pode. Então, é mais uma coisa Uhum. que eu levo de quando eu era atleta para dentro da minha vivência. Esses são alguns exemplos básicos, mas assim, tem inúmeros outros também que questão de cansaço, eu sempre pergunto a qualidade de recuperação das atletas, né? Por exemplo, às vezes a gente tem lá o questionário X, Y, Z. Só que às vezes, na fala, eu pergunto, tá na roda lá na segunda-feira. Aí eu pergunto: Bom dia, Jenny. Me fala a tua qualidade de recuperação do treino anterior até esse. Aí tu vai falar: minha recuperação tá 10, Bebel. Pô, eu vou saber que eu vou poder fazer uma saída de pressão com você, É entendeu? É A o gente também feeling, tem né, outra. Bebel? Isso, Você isso aí vai é o que pegando eu feeling.
Isso aí, Jenny, é o que eu faço, mas a gente tem, como eu falei, questionários, a gente tem a questão da variabilidade da frequência cardíaca, que é uma questão fisiológica para a gente entender se o atleta ele está bem recuperado ou não. Mas é um exemplo que eu te dei também, que é essa questão do feeling, né? A Uhum. nossa fala ali presencial. E tu, Bebel, acho que você faz isso muito bem ali de entender que cada jogador aprende de uma forma. Porque Uhum. a Luísa não é a Vitória, né? A Vitória tem uma forma de aprender e a Luísa tem Sim. outra. Eu acho que isso, você separar as atletas por individualidade é muito bom, é um ponto muito positivo. Eu acho que Uhum. ninguém é igual, ninguém aprende igual, e você está fazendo isso muito bom, muito bem, né? Muito bem feito. E você, Bebel, quando você gostaria de, por exemplo, quando você foi atleta, você gostaria que o seu treinador ou seus treinadores tivessem feito alguma coisa diferente com você como atleta e hoje você faz isso com as suas atletas? Jenny, com certeza, tudo a gente pode, tudo a gente, na minha visão, tudo a gente pode melhorar, sabe? Uhum, Então, com certeza, eu ainda não sou aquela pessoa perfeita onde eu vi você mal no treino. Por exemplo, você treinou mal hoje. Aí uhum, amanhã você treinou bem. Então eu penso que era um dia apenas. Pô, Jenny. sim. Agora, se você me apresenta uma questão diferente, um dia, dois, três, aí eu já parto para uma questão de conversa mesmo, sabe? Digo Uhum, mesmo, assim, do fundo do meu coração, que isso aqui aconteceu pouquíssimas vezes esse ano, mas sim, eu precisei chamar atletas para conversar e perguntar: poxa, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Ou então, assim, não faça isso no treinamento. Isso aí não é bom para você, para tua carreira. Entenda que isso aqui é um uhum, grupo e etc. Eu vejo assim a questão do parar e explicar quantas vezes necessário. Eu sempre pergunto para elas assim: deu para entender? Às vezes, uhum, uma jogadora vai falar assim, explica de novo. Ou às vezes, como eu te falei, às vezes na minha fala de explicação não ficou tão claro. Aí a jogadora chama a colega e fala assim, tu pode me explicar, por favor? Me explica o que que uhum, a professora Bebel tá falando. E aí, isso acontece muito, assim. Não com todas, mas com algumas atletas pontuais. Outra coisa que eu vejo, assim, é essa questão do entender o momento. Vou te uhum, dar um exemplo. Quando a gente fez o primeiro jogo da Liga Feminina, foi totalmente diferente do último jogo da Liga Feminina. Eu tenho que uhum, entender o momento. Por exemplo, às vezes eu acho que a Jenny, naquele jogo, não vai conseguir render. Só que a Jenny, naquele jogo, vai conseguir render. E eu vejo que isso é muito difícil para o atleta entender, sabe, Jenny? É óbvio, todo mundo quer jogar, todo mundo quer ter minutagem, todo mundo quer estar o tempo todo na quadra. Só que a uhum, minha visão hoje, ela é uma visão assim que consegue ver. É claro, eu não vou acertar sempre, Jenny, óbvio. Vai ter dias que eu vou deixar você menos tempo e você poderia ter mais minutagem. Só que às uhum, vezes eu vou ter uma questão muito específica do jogo. Por exemplo, o jogo X é um jogo muito mais defensivo. Por que que eu vou colocar uma jogadora que é totalmente uhum, boa no ataque e na defesa ela deixa a desejar? Em alguns uhum, aspectos e que esses aspectos em algum momento vai fazer diferença. Então, como eu te disse, esses são alguns pontos assim que eu vejo que eu até tento fazer, sabe? Eu uhum, tento explicar, eu tento falar que antigamente talvez eu não tinha com tanta propriedade. uhum. E Bebel, para você, que é, por exemplo, gestão de grupo para você? Por exemplo, é possível Uhum. agradar todos os atletas em um elenco para você como treinadora? É possível agradar todos os atletas? E Uhum. o que que você faz para ter uma boa gestão do seu grupo? Jenny, eu vejo que não é possível agradar todo mundo, mas é possível você estabelecer conceitos. Então, Uhum, a gente tem lá o primeiro conceito, respeito. Esse aqui é o primeiro. O segundo uhum, conceito é o comprometimento. O terceiro conceito é a pontualidade. Um exemplo. uhum, Então, assim, obviamente,
são conceitos básicos que, em alguns momentos, eles não vão. Às vezes, a pontualidade não quer dizer com questão do atleta jogar mais ou jogar menos. Né? Mas assim, são coisas pré-estabelecidas que o atleta ele vai se adequar àquele ambiente. Então, assim, se o atleta se sente desconfortável em chegar 10 minutos antes do treinamento, para que se o treinamento é 8h30 ele esteja pronto para o início do treinamento, se no clube anterior ele chegava 8h30 e o treino era 8h30, mas ele chegava 8h30 porque o preparador físico ou o auxiliar técnico ou o treinador iniciava o treino 8h35 e ele gostava mais daquilo, obviamente eu não vou agradar ele nesse aspecto, entendeu? Aí ele vai se sentir incomodado. Tem que sair da zona de conforto, né, Bebel? Exatamente. Se o atleta ele teve uma cultura ou uma infância ou um clube onde ele falava muito palavrão, onde ele olhava para colega, a jogadora da tua própria equipe, falava assim, vai tomar naquele lugar, ou vai não sei o quê, ou sua filha dá não sei o quê. Se o atleta ele conviveu naquele ambiente e ele gostava daquilo, ele xingava muito, a atleta não estava nem aí para nada, falava muita coisa, chutava as coisas. E aí, nesse ambiente aqui, com a Bebel, no Leões da Serra 2024, o atleta ele não pode fazer isso, porque ele tem que ter respeito, sim, pela companheira que está do lado, e a atleta não gostar disso, ela vai se sentir deslocada, ela vai se sentir fora de um ambiente. Então, assim, nesses aspectos, Jenny, eu vejo que não dá para agradar toda, porém, você consegue ter uma média de que... Deu uma travada, Bebel. Conceitos. E aí entra a questão... Cortou. Acho que voltou. Deixa eu ver. Voltou? Voltou. Voltou? Sim, pode falar. Tá, então assim, dentro desse ambiente, ele vai ter algumas regras, né? Então, assim, provavelmente, se ele não tinha aquilo no outro clube, ou se ela não gostou do que foi falado, ela vai se sentir desconfortável. Na questão quadra, eu vejo assim que, pelo menos eu, sabe, Jenny? Eu gosto que o atleta, ele tem uma progressão. Então, assim, o atleta, ele tem que andar com os aspectos equilibrados, Jenny. Se você é muito boa tecnicamente, mas fisicamente tu não tá conseguindo render, poxa, você já deixou uma barrinha a menos. Se você é boa tecnicamente, você é boa fisicamente, mas na hora que a Bebel tá explicando a parte tática, você acaba não entendendo ou você acaba não se concentrando tanto e você acaba errando consecutivamente as mesmas coisas, você vai ter uma barrinha a menos. Ou se você é muito boa nesses três aspectos, mas no quesito grupo, você tem uma questão de, sei lá, você não é muito boa de grupo, você também vai ter algum momento que você vai estar numa barrinha, você vai cair um pouquinho. Ou assim, se você tem esses aspectos muito bons, mas você, desculpa a palavra, você caga para tua alimentação e para o teu sono, algum dia, algum momento, você não vai render bem, e aquele atleta que faz tudo bem, tudo certo, come bem, dorme bem, se hidrata bem, em algum momento aquele atleta, ele vai sim se sobressair. Entendeu? Então, assim, para mim, a questão do jogo em si, esses aspectos, eles têm que estar equilibrados. Não quero dizer que, vai jogar, se a atleta é muito boa fisicamente, ela vai jogar todo o jogo o tempo todo naquele momento. Não, mas ela tem que estar com esses aspectos equilibrados, sabe? E aí, dentro disso, Jenny, eu tento criar uma questão favorável para o atleta jogar. Óbvio, vai ter atletas que vão jogar mais e atletas que vão jogar menos. Quando o caminho, Jenny, ele vai se afunilando. Ou seja, fase de grupos da Liga Feminina, quartas de final, semifinal, final, entendeu? Então, assim... Tem momentos para todos os atletas, né, Bebel? Vai chegar o seu momento, a sua hora. Isso, exato. A gente que está dentro não costuma ver por essa visão, né? A visão do treinador. Como você disse, a gente quer jogar, a gente joga 5, a gente quer jogar 7, o que joga 1 quer jogar 3, o que joga 20 quer jogar 40 30. e 30.
por isso que eu falei, quis fazer essa pergunta, assim, em relação Ótimo. a se é possível agradar todos os atletas. E uma vez eu vi uma entrevista do Cassiano, eu acho, ele falou assim, tem um jogador que no jogo lá fez 2 gols, cara, saiu felizão, o outro jogou muito bem, mas eu vi um outro que saiu com a cabeça baixa. Pô, eu tenho que dar atenção para aquele ali, porque Aham, aquele ali, em um outro momento, ele vai ser útil como foi o outro que fez 2 gols. Então, eu acho que aham, também ver esse lado de vocês, treinadores, também é uhum, difícil, né? Estar nessa posição, é difícil você ter que tomar decisões. Por exemplo, cada atleta tem uma personalidade. Como que você lida com personalidades diferentes? Por exemplo, um atleta que tem personalidade forte. Você disse ali que, você deu exemplo, a Mandinha não é diferente um exemplo da Jennifer, porque você trata os atletas iguais. Mas eu tenho uhum. certeza que em algum momento ou em alguma ocasião já surgiu isso de um atleta ter uma personalidade forte e de, Sim. pô, não, Bebel, não. Tipo assim, Uhum. já aconteceu com você, assim, de ter que lidar com personalidades muito fortes dentro do seu trabalho, assim? Então, Jenny, aconteceu assim, não, vou dar um exemplo, não diretamente assim comigo, sabe? Mas Uhum, já presenciei nesse ano especificadamente. No ano passado, quando eu entrei como treinadora, na minha vida como treinadora, eu não passei por isso, Jenny, de verdade, uhum, ainda não passei por isso. É, realmente, assim, eu vejo que todas as atletas me respeitam muito. Isso para mim é muito incrível e gratificante, sabe? Eu vejo que todas têm uma questão de entender a filosofia do Leoas 2024, sabe? Como eu te falei uhum, ali daquela questão. Então, eu já presenciei em alguns momentos atleta com atleta uhum, e eu fiquei assim parada olhando assim até onde elas iriam, sabe? Porque uhum. é uma questão, assim, muito particular, sabe? Isso. Vai ter o dia que a Bebel vai. Pô, é engraçado até, mas as atletas mesmo sabiam os dias que eu não estava muito para brincadeira, entendeu? Então, às vezes, o aquecimento era aquele silêncio, uma coisa assim, quieta. E tinha dias que não, que o aquecimento era uma aula de educação física, com Eu acho todas que foi o que falando. você construiu, né, mana? Acho que sim, Tipo, Jenny, eu acho que sim, você sabe? construiu com elas a tua metodologia, a tua forma Isso. de trabalhar. Então, para funcionar tudo, elas tiveram que adaptar ao seu estilo, ao que você gosta Isso, e ao que você acredita que vai dar certo. é. Porque, tipo assim, você pode ter os seus conceitos, os seus métodos, mas se o atleta não acreditar, não vai funcionar. Então, Perfeito, tipo, Jenny. acho que é E bem assim, isso. e eu tenho total consciência, Jenny, que é uma coisa que, pô, eu tenho 26 anos, entendeu? Teoricamente é o Uhum. meu primeiro plantel. E foi muito bom. E eu sei que vai chegar um dia que eu vou ter isso que tu me falou, uma Vai. divergência. Eu sei que vai chegar um dia por exemplo, das 18 atletas que eu te falei ali, uma, uma vai parar de jogar, porque ela vai ser mãe. Uma Uhum. vai parar de jogar porque vai ser fisioterapeuta. Uma saiu da equipe porque vai para outro clube. Então, Uhum. assim, as saídas e as chegadas, Jenny, é algo natural e a gente tem que entender. Eu vou te dar um exemplo. Poxa, tu acha que eu não sinto saudade da época quando a gente estava na mesma equipe, quando a gente fazia muitos encontros na casa uma da outra, quando a gente ia é, o extra-quadro ali, a gente tinha muita proximidade, poxa, eu tenho muita saudade disso. Mas eu sei Uhum. que era um tempo e aquilo ali passou. Como esse ano a gente teve um grupo muito incrível. E eu, se Uhum. fosse depender de mim, eu ficaria com esse grupo aqui por muito tempo. Que Mas eu da sei hora, que a mano. vida não é assim, entendeu? Eu sei Uhum. que vai ter saídas, que podem ter chegadas, mas uma coisa é certa, eu sempre vou tentar ao máximo fazer com que a minha equipe, aonde eu estiver, seja no Leões da Serra ou em qualquer outra equipe, que a minha equipe seja competitiva e que ela entenda que o futsal ele é um jogo que ele é um jogo muito complexo. Então a gente vai Uhum. precisar
fazer muito bem, muito certo, diariamente, todos os aspectos, porque senão a gente vai perder e a derrota, ela dói. Então, a gente tem que E a sofrer, se vitória, preparar. a derrota dói e a vitória também mascara muita coisa. Então tem sempre Exatamente, essa diferença aí, né, Bebel? com certeza. E, e outra coisa, tem algum atleta que você gostaria de treinar? Tem, Jenny. Tem atletas Quem? que eu gostaria de treinar. Poderia Sério, citar nomes? você quer um nome só? Pode ser uma atleta que você gostaria de treinar. Jenny, eu gostaria muito de treinar a Amanda, a Amandinha. Sabe por Da hora, quê? Porque eu já aprendi muito com a Amanda, Jenny. Em uhum. conversas, assim, pessoais entre eu e ela já me ensinou muito. Então, assim, eu gostaria muito de que ela tivesse um dia a oportunidade de ver a Bebel como treinadora no dia a dia, sabe? Óbvio, a Joga pro Amanda, ela universo, Bebel. Joga pro universo. Fala é. alto, porque o universo é poderoso. O universo é poderoso, Jane. E assim, não só ela, sabe? Mas, por Uhum, exemplo, a Camila, que hoje tá na equipe do Stein. Eu acho ela uhum, uma atleta que me chama atenção. Não conheço ela, sabe? Mas é uma atleta uhum. que me chama atenção. Gostaria de treinar. É, atletas que não Ganhou o só melhor do estão. mundo, né? É, Por exatamente. E não é. alguma coisa tem, né, Bebel? É, Não é exatamente, Jane. E tipo assim, não é, eu não tô dizendo assim, atletas eu tô dizendo atletas dessa magnitude, mas é porque me chamam a atenção num Uhum. quesito de construção, sabe? Desses aspectos que eu te falei. Porém, existem diversos atletas que eu gostaria de treinar. Só que assim, eu sei que isso não vai acontecer, né? Porque, pô, se eu quiser treinar todo mundo que tá dentro do futsal feminino brasileiro e no mundial, eu vou ter que, sei lá, ter vários clubes diferentes. Bebel, tem Então, muito chão pela frente. Tá no início da é. sua carreira. Exatamente. Mas Tem eu algum adoro, assim. treinador? Tem algum treinador que Desculpa. te inspira? Tem, Jenny. Tem um treinador que me inspira muito. Nossa, vários, assim. Puxa vida. Vários que eu olho, assim, que me ensinam de alguma maneira. Mas, assim, dentro da questão do futsal, no modo geral, o Marquinhos Xavier, ele, pra mim, assim, Uhum. ele é um cara. Eu vejo, eu já tive aula com ele e já fiz um curso dele também, assim, mas é um cara que, pô, ele ganhou uma Copa do Mundo e eu vejo que ele ganhou uma Copa do Mundo em construção, sabe? Tipo, ele construiu Uhum. primeiro, ele fez um vídeo da medalha dele lá, né, a medalha de terceiro lugar. O quanto aquela medalha foi importante para ele conseguir de ouro. E eu me vejo muito naquilo, entendeu? O quanto Uhum. a nossa desclassificação na Liga Feminina de 2023 fez com que a gente tivesse ânimo e força, e eu, principalmente, para chegar numa final em 2024. Então, ele, o Marquinhos Xavier, é um treinador que tem uma filosofia que eu gosto. Que massa. E com certeza você se busca ser melhor vendo os treinadores, né, Bebel? Como que você se Uhum, prepara assim para melhorar como treinador? Você vê vídeo, você vê palestra, como que você se prepara uhum, para dar o melhor para o seu grupo? Você quer o melhor das jogadoras e como que é a sua preparação? A gente já está chegando no final, tá, uhum. Bebel? Não, já. Fique tranquila. Nossa, já passou bastante tempo, né? Mas tá bem bacana. Jenny, primeiro eu preparo eu. Eu Uhum, preparo o meu sono, minha alimentação, o meu treinamento do CrossFit, por exemplo, né, que eu falei, que tu colocou ali, uhum, que eu gosto. Eu vou, eu treino o CrossFit, eu adoro, gosto muito, gosto mesmo, assim. E a minha alimentação, eu vejo assim que eu tenho que dormir bem, Jenny. O meu sono, ele é uma coisa que eu prezo muito. Quando eu não durmo bem, eu sei que o meu dia ele vai ser um pouco ruim. Primeiro eu preparo eu, uhum, depois eu vou buscar outros aspectos, que é, como eu te falei, estudar não somente o futsal, estudar outras coisas, ler uhum, livros. Eu tô lendo um livro, por exemplo, que ele é um livro que ele se chama 10% Humano. Não sei se você conhece. uhum. Não Ele é conheço. um livro, ele não é um livro, o livro não fala absolutamente nada de futsal, Jenny. Nada, nada, nada. Uhum. Mas é um livro
que me ensina com outras coisas, sabe? Eu leio livros de futsal, sim, eu vejo vídeos de futsal, mas assim, não é Uhum, muito. O que eu gosto muito é de analisar jogos. Eu gosto muito. uhum, Então, gosto muito de analisar jogos, vejo jogos, por exemplo, da Liga Feminina de Futsal, todos os jogos eu gosto de assistir. Gosto, pô, por exemplo, assim, é, ontem tá tendo a Taça Brasil de clubes, né? Feminina aqui no Brasil. uhum. Então, ontem eu fui pro meu treino e eu acabei não vendo o final de um jogo. Eu voltei à noite, coloquei o jogo na TV pra eu assistir o final. E aí eu fico E você assistindo. costuma assistir os seus jogos, Bebel? Tipo, Assisto, você Jenny. assiste todos? Não, todos assim. Tem uns que eu assisto mais que uma vez. E sabe o que eu Uhum, gosto? De assistir pedaços do jogo. Por exemplo, o jogo que a gente perdeu para a equipe do ADTB de 3-2 na oitava rodada da liga, se eu não estou enganada. A gente perdeu de 3-2. Cara, eu assisti o início daquele jogo. E eu falei, a gente perdeu, não foi. A gente tomou gols assim que a gente poderia ter evitado. Mas o início daquele jogo já fez eu me recordar. Porque eu lembro, a minha memória é muito boa, Jenny. Então, assim, uhum. o jogo que a Cara, gente tu perdeu sabe agora, todas as datas. Eu tô assim, meu eu Deus. sou. A final, nossa, a final 2 contra o Tabuão, lá em Sorocaba. Pô, eu lembro daquele jogo, entendeu? Eu sei tudo que Uhum, aconteceu, eu sei tudo que. Só que eu sei que eu tenho que assistir pra evolução mesmo, sabe? Então eu procuro sim uhum. assistir todos os jogos, e tem uns que eu assisto mais do que uma vez. E não Que da necessariamente hora. é o jogo inteiro, mas é o jogo em pedaços. Então, assim, eu leio Uhum, livros, eu gosto de ver vídeos, eu gosto de ver a vida das pessoas em si, porque é um espelho, né? O Cassiano Klein, uhum. por exemplo, o treinador lá Cara, que hoje esse tá. seria meu sonho. É meu sonho treinar, ser treinada por esse cara, Bebel. Sério. Então, Jenny, pois é, o cara é assim, ó, eu vi um vídeo dele e assim, Jenny, de verdade, eu vejo assim, ele ama o Amo o futsal. que faz. Uhum. Acho que Então, isso é o mais assim, importante de tudo. Você amar o que você faz, você se dedicar para exato, aquilo, você fazer acontecer. exato. E aí E é basicamente isso, assim, sabe? um conselho para a gente finalizar, Bebel, uma aula hoje. Aprendi muito contigo. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo, que está aqui na live, aprendeu muito com você também. Uhum, Às vezes a gente olha assim, uma menina de 26 anos, mas, cara, sim, olha a sua trajetória, olha tudo que você abdicou, olha todas as escolhas que você teve que fazer. Hoje você é uma aham, líder, hoje você começou lá com escolinha e hoje você tem a líder de um time de futsal feminino. Cara, não é uhum. fácil. Eu te dou os parabéns de todo o meu coração. Não sei se eu teria Obrigada. essa coragem assim de, cara, eu vou encarar, vou aprender, vou estudar, eu não sei, mas eu vou aprender. Ah, isso Sim, aqui, essa pessoa é boa, eu vou colar nessa pessoa, porque a gente tem que estar com os bons, né, Bebel? Minha tia sempre falava para mim quando criança, você é muito inteligente, mas na escola você tem que estar com pessoas mais inteligentes que você, porque você aprende. Se você está num ambiente que você é a pessoa mais inteligente daquele ambiente, ó, muda o exato, caminho. Muda, tá exato. precisando de mudança, tá precisando de coisas novas. E eu acho Uhum. que, cara, muito da hora tudo que você tem feito, toda a tua trajetória, parabéns. Qual que é o seu conselho para as pessoas que estão iniciando no futsal ou em um projeto da vida? Qual o conselho que a Bebel, treinadora, daria para essa Uhum. pessoa? Jenny, primeiro, obrigada, tá, pelas suas palavras. Fiquei muito feliz. É a primeira vez que eu faço isso daqui, né, das pessoas, no modo geral ali, né, conhecer a minha história mesmo. Uhum, Realmente já é uma longa trajetória, assim, e eu desejo ainda, assim, sabe, seguir meus caminhos por muito mais tempo dentro dessa função. E a galera que está assistindo, né, seja da iniciação, até mesmo as jogadoras que já estão há bastante tempo dentro do futsal, eu, eu quero dar o conselho de que a nossa vida, ela é uma vida que vai deixar marcas, vai deixar cicatrizes, vai deixar rastros,
mas ela precisa ser muito bem vivida. Você precisa ser feliz aonde você Uhum. está e com o que você está fazendo. E sempre tenha na cabeça que se você não está feliz agora por um momento, estabeleça as coisas, escreva ou vá Uhum. buscar conselhos, porque você precisa estar mais feliz do que triste. Eu sempre coloquei isso assim dentro de mim. Então, se naquele momento lá atrás eu de alguma forma não estava tão feliz por conta do futsal jogando dentro da quadra, mas outros fatores me faziam estar feliz. Ah, era a minha faculdade, era a questão das pessoas que estavam ao meu lado, então já era 2 contra 1. O meu aspecto de felicidade ele já estava maior. E Uhum. não desista no seu primeiro não. Você vai se deparar com o primeiro não, seja ele um não de uma equipe, seja ele um não de uma, sei lá, Uhum. de um trabalho da faculdade ou de um trabalho no geral, não sei se é só pessoas do Uhum. futsal que estão assistindo a gente, né? É, seja um não de um empresário, de uma pessoa. Então, assim, não desista, sabe? Não pare. Faça o que você precisa fazer. Tenha em mente que se hoje não tem alguém te vendo, sim, tem alguém te vendo, todo mundo tá te vendo o tempo inteiro, então faça de uma maneira certa e assim, dê o seu melhor todos os dias. Cada treino que eu entro, cada jogo que eu entro, cada dia que eu faço o que eu amo, eu faço como se fosse a última vez, Jenny. Então, assim, eu faço com muito amor, como eu disse, com muito amor mesmo, e eu acho que as pessoas precisam colocar isso em prática, ser feliz, ser Uhum. feliz e fazer as coisas com amor. Então, esse é o meu conselho aí. Que massa, Bebel. Eu acho que é realmente isso. A gente tem que buscar estar feliz e fazer, marcar as pessoas que estão ao nosso lado, né? Porque nada é por acaso. A gente encontra Sim. pessoas incríveis do nosso lado, pessoas que não são nossa família, mas que se tornam nossa família. E é o que Uhum. você falou, estou total de acordo. Acho que a gente tem que deixar marcas nas pessoas, marcas boas. E você faz isso muito bem. Você é um exemplo de ser humano, um exemplo de profissional. E é isso, Bebel. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por você nos ensinar muito hoje sobre uma lição de vida, uma lição de profissional. Muito obrigada de coração e um beijo. Tamo junto. Obrigada, Jenny. Obrigada, tá? Eu quero mandar um beijo para todas as pessoas que estão assistindo e dizer que isso aqui foi muito bacana, foi muito legal. Espero que as pessoas tenham aprendido um pouquinho, tá? E eu desejo muito que o nosso futsal de mulheres ele cresça muito mais ainda, que a gente chegue num nível mais alto nível. Cada ano ele vem evoluindo, ele vem crescendo. E obrigada por essa oportunidade, tá? Te amo, tenho muita saudade e você mora no meu coração, viu? Ah, Um os beijo. coraçãozinhos. Te amo, mana. Um beijo. Tamo junto, tá bom? Vamos pra Beijo, cima. Com bem. Deus. Tchau, tchau.